Para todos, ele era apenas mais um cavalo teimoso, mantido no curral a golpes de chicote. O que ninguém sabia é que por trás da raiva do Mustang existia um segredo que poderia derrubar o fazendeiro mais cruel da região. Quando o cavalo finalmente reagiu, seu grito ecoou tão alto que todos congelaram em volta do curral. E naquele instante, o segredo veio à tona, transformando tudo. O caminhão de madeira velha avançou pelo terreiro da fazenda com rangidos altos, levantando uma nuvem de poeira vermelha que encobria a visão de quem aguardava do lado de fora. Na carroceria, um cavalo de pelagem castanha escura tentava se soltar da corda que o mantinha preso. A tensão no ar ficava mais pesada a cada relincho abafado. Quando a carroceria se abriu, os peões puxaram o animal com força. Os cascos batiam no chão seco, ressoando pela área, até que o conduziram ao curral improvisado, cheio de pedaços de cerca remendados e uma trilha de lama misturada a feno. Assim que os homens soltaram a corda, o cavalo recuou de imediato, trovejando as patas na terra como um aviso. Aquela postura firme não passou despercebida. Zé Raimundo, o dono da fazenda, aproximou-se caminhando lentamente, com um olhar que transmitia uma espécie de satisfação sádica. Ele trouxe o chicote enrolado na mão direita e, sem hesitar, ergueu o braço e desferiu um estalo que ricocheteou no silêncio. O som cortou o ar como navalha, fazendo alguns peões se entreolharem com expressões de desconforto. O cavalo, chamado Trovão pelos seus antigos donos, lançou um relincho de dor, mas manteve o olhar fixo no homem que o ferira. A intensidade no olhar de Trovão era algo que não se via todos os dias. Mesmo diante daquela crueldade, havia no fundo de seus olhos um lampejo de fúria e coragem. Os peões, acostumados a lidar com cavalos bravos, trocaram olhares de medo e fascínio. A força daquele Mustang parecia incomum, como se carregasse toda a imponência das tempestades no próprio nome. Alguns dos funcionários, quietos, se perguntavam se Zé Raimundo sabia realmente o que estava fazendo ao tentar dominar um animal tão orgulhoso. Zé Raimundo, porém, apenas exibiu um sorriso enviesado, quase de triunfo. Aproximou-se mais um passo do curral, batendo o chicote contra a perna. Murmurou algo para os homens ao seu redor, dizendo que aquele cavalo seria sua maior conquista ou o maior gerador de renda que já tivera. Falou também, com ar de desprezo, que se o animal não cedesse, seria descartado em algum esquema que apenas ele conhecia. Não parecia haver hesitação em sua voz. A crueldade pulsava em cada frase, algo que deixava os outros desconfortáveis, mas sem coragem de se opor. Nos arredores, em vez de silêncio absoluto, havia sempre um burburinho. Um homem chamado Mateus Cardoso, recém-chegado à região, passava ali por perto e escutava conversas sussurradas sobre um cavalo endemoniado que ninguém conseguiria domar. Aquilo chamou sua atenção de imediato. Ele viera em busca de trabalho e ouvira falar de Zé Raimundo apenas por rumores, nada muito agradável. Ao saber que havia um Mustang rebelde que se recusava a se submeter às rédeas, Mateus sentiu uma pontada de curiosidade e empatia. Não era a primeira vez que ouvia histórias de abusos em fazendas remotas, e seu estômago revirava com a possibilidade de encontrar mais uma. Dentro do curral, Trovão lutava contra os cabrestos e puxões. A cada vez que um peão se aproximava, ele sacudia a cabeça, tentando escapar ou ao menos ganhar alguma folga na corda que lhe prendia o pescoço. Num desses arranques, Trovão quase tombou um bebedouro de madeira, levantando um jato de água barrenta que espirrou nos trabalhadores. Em vez de preocupação, alguns deles riram, divertindo-se com o desespero do cavalo. Outros, no entanto, afastaram-se com receio, pois sabiam que um movimento brusco de Trovão poderia resultar num coice fatal. O riso debochado ecoava pelo pátio da fazenda. Zé Raimundo apontava o chicote para o cavalo, dizendo que esse bicho aprenderia a se ajoelhar ou conheceria o pior lado do dono daquele lugar. A cada palavra cuspida por ele, Trovão erguia a cabeça com as narinas dilatadas, respirando forte. Mesmo no estado de cansaço aparente, o animal irradiava energia, como se estivesse pronto para revidar a qualquer instante.
No meio dessa algazarra, um rapaz franzino, o ajudante de estábulo, parou diante de Trovão. Ele olhou dentro dos olhos do cavalo e, por um instante, lá estava algo semelhante à compaixão. O jovem tinha medo de Zé Raimundo, mas o modo como suas mãos tremiam indicava que se arrepiava ainda mais ao ver a brutalidade contra Trovão. O cavalo, por sua vez, piscou lentamente, quase como se entendesse que não encontraria maldade naquele olhar tímido. E então, um estrondo de risadas chamou a atenção de todos novamente, cortando o momento de solidariedade. O sol estava impiedoso, queimando a pele e transformando o ar em uma bruma de calor intenso. Mesmo os cavalos mais experientes ficavam inquietos com aquela aridez sufocante. Trovão sentia o suor se misturando às marcas deixadas pelos golpes do chicote. Zé Raimundo, suado, mas sem demonstrar nenhum sinal de compaixão, afastou os fios de cabelo que grudavam em sua testa e lançou uma ameaça alta e clara, dizendo que quem não obedecesse às suas ordens, fosse homem ou bicho, aprenderia do pior jeito possível. A tensão ficou ainda maior quando Zé Raimundo tentou o primeiro ato de dominação. Mandou que 2 peões segurassem as rédeas presas à boca de Trovão, enquanto ele mesmo daria o comando para que o cavalo se ajoelhasse. A violência dessa manobra fez Trovão rosnar de dor, empinando as patas dianteiras com um impulso tão forte que fez as cordas tremerem. Mais um estalo de chicote. O suor e o sangue se misturavam no pelo escuro. Trovão resistiu, forçando o peão da esquerda a recuar e soltar parte do controle. Por breves segundos, pareceu que o cavalo quebraria a corda ou soltaria o gancho que o mantinha atado à cerca. Zé Raimundo avançou, firme, imaginando que, com mais um golpe, deixaria o Mustang indefeso. Porém, num lampejo, Trovão golpeou o ar com as patas traseiras. O coice cortou 1 palmo do rosto de Zé Raimundo e só não o atingiu por puro milagre. Um giro rápido de Trovão produziu vento suficiente para fazer poeira subir. Os homens próximos se afastaram, assustados. Num misto de raiva e surpresa, Zé Raimundo percebeu que por pouco não recebera um ferimento sério. Aquilo fez seus olhos se encherem de ódio, enquanto alguns peões sussurravam que esse cavalo não era qualquer um. Seria arriscado ir além sem cautela. O medo que se instaurou entre os trabalhadores era evidente. Ninguém queria estar no lugar de Zé Raimundo, tampouco encarar a fúria de um cavalo que, mesmo machucado, mantinha uma força inabalável. Sem dizer palavra, o fazendeiro deu um passo para trás e jogou o chapéu no chão, irritado. Praguejou contra o cavalo maldito e prometeu que aquilo não ficaria assim. Precisava pensar com calma na melhor forma de subjugá-lo, pois do jeito que estava, corria o risco de perder a aposta e até mesmo o animal, caso ele se ferisse de modo irrecuperável. Um rumor baixinho começou a se espalhar. Estaria Zé Raimundo exagerando na dose? Alguns peões mais vividos achavam que, se continuasse agindo com tamanha brutalidade, acabaria recebendo a ira do próprio cavalo e de quem mais tivesse alguma compaixão dentro do peito. Eles falavam baixo, pois sabiam do temperamento explosivo do patrão e preferiam não arriscar. Mas a inquietude se via nos rostos cansados. Zé Raimundo, limpando o suor da testa, apontou o chicote para o curral. Disse que ninguém ousasse soltar Trovão antes do amanhecer. Ameaçou demitir ou pior, se descobrisse alguma traição. Sibilou ainda que no dia seguinte começaria o verdadeiro treinamento e que o Mustang iria se arrepender de cada coice, de cada relincho de revolta. A corda em volta do pescoço de Trovão foi reforçada e o cavalo acabou confinado num canto do cercado. Ao redor, havia olhares de piedade disfarçada, ódio contido e uma admiração não declarada por aquele espírito livre que teimava em não se curvar ao chicote. Talvez fosse a primeira vez que muitos ali presenciavam tamanha resistência vinda de um animal que sequer falava, mas se fazia entender claramente. Enquanto o sol se punha e o céu adquiria um tom alaranjado, Zé Raimundo lançou um último olhar de desprezo para Trovão. Prometeu que resolveria tudo no dia seguinte com mais força, mais controle, e que o cavalo acabaria se curvando.
Após conferir as amarras, saiu pisando firme, resmungando sobre como transformaria a rebeldia do Mustang em lucro. Restou a poeira assentar, enquanto a noite envolvia a fazenda em um silêncio quebrado apenas pelos grilos e pelas respirações dos animais assustados. Trovão, sujo de lama, suado e com marcas de corda pelo corpo, permaneceu de pé, em postura altiva, fitando a escuridão onde Zé Raimundo desaparecera. Ainda havia fogo naquele olhar, a certeza de que a luta, apesar de cada chicotada, estava longe de acabar. Trovão, tremendo mas ainda desafiador, permanece trancado no curral, olhando direto nos olhos de Zé Raimundo. Mesmo sob a ameaça do chicote, há uma centelha em seu olhar, indicando que a luta está apenas começando. O primeiro raio de sol encontrou Trovão ainda de pé no curral, apesar dos machucados que cobriam seu pelo escuro e dos olhos pesados de exaustão. A noite anterior fora longa, com dores constantes a cada movimento das patas, mas ele insistira em não deitar, como se seu orgulho não permitisse mostrar fraqueza. O suor seco e o sangue coagulado marcavam trilhas pelo corpo, onde a corda e o chicote haviam deixado marcas profundas. Lá dentro, na casa principal, os peões começavam a se agitar, recolhendo ferramentas e apressando-se para ouvir as ordens matinais de Zé Raimundo. Trovão levantou levemente a cabeça quando viu o homem se aproximar com passos firmes. Zé Raimundo trazia no rosto uma expressão carregada, lembrando a todos que não aceitaria desobediência, muito menos de um cavalo que ousara desafiá-lo tantas vezes. Os peões o acompanhavam com olhares tensos, antecipando mais uma cena de castigo. Ao se aproximar, Zé Raimundo ergueu o chicote e, sem cerimônia, golpeou o ar com força. O estalo seco reverberou, fazendo as galinhas nos quintais próximos baterem asas em alvoroço. "Vai ver se hoje você aprende quem manda aqui, seu demônio!" bradou ele, sem se importar com quem estivesse por perto. Trovão reagiu com um resmungo surdo, as orelhas voltadas para trás. Era um cavalo exausto, mas a fagulha em seu olhar ainda queimava. Os peões pareciam divididos entre pena e medo. Alguns lembravam de ter visto cavalos fortes sucumbirem após longas sessões de pancada, o que gerava a pergunta incômoda: quanto tempo esse Mustang resistiria antes de desistir? Foi nesse momento que o jovem ajudante de estábulo, o mesmo que demonstrara compaixão na noite anterior, viu Trovão quase sem água. De mansinho, o rapaz se aproximou do curral segurando um pequeno balde, lançou olhares ao redor, cuidando para não atrair atenção, e tentou oferecer ao cavalo alguns goles. Porém, outro peão de rosto carrancudo o segurou pelo braço. "Tá doido? Se o patrão ver, sobra para você. Ele quer que o cavalo sinta sede, diz que isso ajuda a domar." Sussurrou com urgência. O ajudante engoliu em seco, apertando o balde contra o peito, e recuou. Ainda assim, Trovão pôde sentir o cheiro da água fresca e relinchou baixinho, em frustração. Seu corpo clamava por hidratação, mas não havia nada a fazer naquele instante. O dia prometia ser longo, cheio de novos embates. Enquanto isso, na vila mais próxima, Mateus Cardoso tomava um café amargo numa caneca de alumínio amassada, atento às conversas que corriam pelas mesas do estabelecimento. Dois senhores cochichavam sobre o cavalo sanguinário que chegara às terras de Zé Raimundo. Focavam mais nos boatos de que o bicho era perigoso, capaz de matar um homem com um coice, do que na brutalidade sofrida. Mateus manteve-se em silêncio, mas uma pontada de indignação crescia a cada frase que ouvia. Na noite anterior, ele presenciara de longe a chegada de Trovão e suspeitava que algo muito errado se passava ali. Enquanto tomava os últimos goles, Mateus pescou um fragmento de conversa. Falavam que Zé Raimundo tinha intenções de entrar ainda mais a fundo no negócio de apostas ilegais, usando cavalos raros ou particularmente indomáveis para aumentar a emoção das disputas. Isso bastou para Mateus deixar algumas moedas sobre a mesa e sair rápido, com a mente fervendo. Ele não sabia ainda como, mas algo o empurrava a descobrir o que de fato ocorria naquele lugar. No meio da manhã, o calor já era sufocante na fazenda. Zé Raimundo,
Em sua determinação cruel, partiu para mais uma sessão de chicotadas e tentativas de fazer Trovão se ajoelhar. O Mustang sentia os músculos da garupa queimarem a cada movimento brusco, mas manteve a resistência. Ergueu as patas, balançou o tronco, obrigando 2 homens a se afastarem para não serem atingidos. Lá no fundo de seus olhos, havia o mesmo brilho de luta que surgira no dia anterior. O cavalo vai morrer em breve desse jeito, sussurrou um peão para outro, temendo que Zé Raimundo ouvisse. Se continuar não sobra nem um toco dele, respondeu o outro, ainda mais baixo. As baias próximas pareciam refletir o clima de medo. Bois e cavalos presos ali resmungavam ou batiam as patas no chão, agitados pela tensão. O vento seco carregava o cheiro de suor e poeira, compondo o cenário desolador. Ainda assim, Zé Raimundo exibiu um meio sorriso quando percebeu que Trovão começava a respirar com dificuldade. Para ele, aquilo era sinal de que o cavalo cederia logo. Não adianta lutar, seu bicho teimoso, murmurou um pouco ofegante de tanto puxar as rédeas. Quanto mais resiste, mais apanha. Trovão, entretanto, moveu-se de forma brusca, tentando romper a corda que lhe prendia a cabeça. Numa fração de segundo, a fibra gemeu e cedeu um pouco, mas não se soltou por completo. Com o esforço, o cavalo se desequilibrou e caiu de lado, raspando o flanco no chão áspero do curral. Um filete de sangue brotou de um corte novo. Mesmo assim, Trovão se levantou depressa, sacudindo a crina, furioso, como se negasse a ficar vulnerável. Aquilo fez Zé Raimundo rir de maneira sombria. Ele gostava de ver a impotência do Mustang diante de suas estratégias. Sentia um prazer doentio em cada tentativa fracassada de libertação. Continua firme, né? Mas é inútil. Debochou, batendo com a lateral do chicote na bota. No mesmo instante, um cavaleiro surgiu na entrada da fazenda, trazendo arreios e sacolas de suprimentos como se fosse um vendedor. Era Mateus, que viera sob um pretexto comercial. Suas feições se endureceram ao avistar o curral. Lá estava Trovão, bufando e repleto de feridas à mostra. A cena era ainda mais impactante sob a luz intensa do sol. Mateus seguiu com o cavalo em passo lento, aproximando-se das construções. Percebeu que Trovão relinchava toda vez que o chicote estalava, e uma raiva surda começou a crescer em seu peito. Ele saltou do cavalo, mantendo uma expressão neutra, e se dirigiu a um peão que estava encostado numa cerca para perguntar sobre vendas e trocas de mantimentos. O homem apenas gesticulou para que procurasse Zé Raimundo. Quando Mateus se aproximou de onde o fazendeiro estava, viu de relance Trovão levantar a cabeça ensanguentada. Os olhos do cavalo brilharam em sua direção, como se pedissem socorro ou expressassem uma revolta contida. Foi uma fração de segundo, mas o suficiente para Mateus sentir um aperto no peito. Aquela comunicação silenciosa lhe disse muito mais do que palavras. Zé Raimundo largou o chicote ao ver o recém-chegado. Fingiu um sorriso cordial, pois qualquer oportunidade de negócio poderia ser interessante. Mas não demorou a perceber o olhar de compaixão que Mateus lançava ao Mustang. O fazendeiro, de expressão séria, ergueu o nariz e se aproximou. "Precisa de alguma coisa, forasteiro?" questionou sem cerimônia. Mateus apontou para as sacolas com arreios, evitando denunciar seu verdadeiro propósito. "Trouxe material para comércio", respondeu forçando um tom casual. "Dizem que aqui precisa de um tanto de coisas para lida com os cavalos." Zé Raimundo deu uma checada rápida nos itens, mas não pareceu muito interessado. Seu olhar voltou-se para Trovão, que relinchou em protesto. Podia ser mero orgulho ferido, mas o cavalo transmitia uma inquietude que combinava com a alma de Mateus naquele momento. "Se veio por causa de curiosidade, vai embora", advertiu Zé Raimundo, em voz baixa e áspera. "Este cavalo aqui é problema meu. Quem se mete se dá mal." Mateus permaneceu em silêncio por um instante, encarando o Trovão. Teve a sensação de que aquele pobre animal não merecia tamanho sofrimento. Engoliu a vontade de enfrentar diretamente Zé Raimundo ali mesmo. Pensou que, sem provas ou apoio, seria inútil entrar em confronto, mas a injustiça era difícil de engolir.
Só tô trazendo meus produtos, disfarçou Mateus, montando novamente em seu cavalo. Se o senhor não quiser nada, acho que não vale a pena insistir. Zé Raimundo meneou a cabeça, devolvendo um olhar carregado de ameaças. Seu silêncio foi o suficiente para deixar claro que qualquer passo em falso custaria caro. Ao virar as costas, Mateus teve a impressão de sentir o peso do olhar de Trovão, como se o Mustang estivesse gravando aquele rosto na memória, reconhecendo ali um potencial aliado. Mesmo machucado, o cavalo ainda se erguia com uma dignidade que arrepiava quem observasse atentamente. Com o chicote pendendo da mão, Zé Raimundo seguiu Mateus até a saída, só para se certificar de que realmente fosse embora. Não disse uma palavra a mais, mas seu semblante deixava tudo claro. Ele não queria intromissões. Mateus entendeu o recado, mas não desistiria tão facilmente. A raiva que sentia agora se misturava com a determinação de livrar Trovão daquela vida miserável. Quando começou a cavalgar para longe, olhou uma última vez por cima do ombro e viu Trovão de perfil, arfando forte, os flancos marcados de sangue seco. No fundo, Mateus sabia que estava entrando em um problema maior do que esperava. Não seria algo simples ou rápido, mas em meio à poeira do caminho, não conseguia apagar de sua mente a imagem do cavalo altivo, mesmo numa situação tão cruel. Essa lembrança seria como um punho batendo dentro do peito, lembrando-o de que algo precisava ser feito. Mateus partiu com o aviso de Zé Raimundo ecoando em seus ouvidos, mas não conseguia afastar a imagem do olhar desesperado de Trovão. Uma semente de determinação cresce dentro dele, indicando que talvez arrisque mais do que imaginava para ajudar. Mateus cavalgou para longe da fazenda de Zé Raimundo com os pensamentos fervilhando. As lembranças do cavalo machucado não lhe saíam da cabeça, e a expressão insana do fazendeiro, chicote em punho, parecia ecoar cada vez que ele fechava os olhos. Depois de uma noite mal dormida, decidiu tomar uma atitude mais firme. Não sabia exatamente como intervir, mas já sentia que não poderia ignorar o sofrimento do Mustang por muito tempo. Logo cedo, ele voltou à vila mais próxima em busca de informações. À medida que perguntava, percebeu olhares curiosos e, às vezes, receosos. Muitos evitavam falar abertamente sobre Zé Raimundo, mas diziam ter ouvido rumores de negócios ilegais envolvendo cavalos valiosos. Suspeitava-se que o fazendeiro participava de esquemas de apostas clandestinas, onde animais eram submetidos a maus tratos para aumentar o espetáculo. Embora ninguém tivesse provas concretas, os murmúrios e meias palavras já pintavam um quadro sombrio. Com o passar do dia, Mateus conversou com um velho amigo, outro domador de cavalos que vivia em uma chácara afastada. Ele confirmou as histórias. Zé Raimundo teria conexões com gente poderosa, interessados em cavalos fortes e exóticos para competições brutais. O amigo até comentou, em tom sério, que 2 bons cavalos seus foram requisitados pelo fazendeiro meses atrás e nunca mais retornaram. Acreditava que, se não fossem lucrativos nas tais disputas, poderiam ter sido vendidos para abate ou algo pior. Aquilo embrulhou o estômago de Mateus, fortalecendo sua determinação. Enquanto isso, na fazenda, Trovão passava por mais um dia de tortura. O calor sufocante, misturado à dor nas feridas, fazia suas pernas vacilarem. Em vários momentos, o Mustang precisava se esforçar para não ceder ao cansaço total. Zé Raimundo parecia obstinado a quebrar o espírito do cavalo a qualquer custo. Seus capangas apertavam as cordas e amarravam Trovão de modo que ele mal conseguisse se mover. A pouca água que recebia era suja, e a ração minguada servia apenas para manter o animal vivo, não exatamente forte. Os peões, por outro lado, mostravam reações divididas. Alguns riam do sofrimento do cavalo, achando o Trovão perigoso demais para merecer piedade. Outros viravam o rosto, incomodados, mas sem coragem de se opor a Zé Raimundo. Havia também quem começasse a desconfiar que o fazendeiro tivesse um interesse maior por trás de toda aquela brutalidade. Sussurros corriam sobre negociatas e a possível chegada de gente de fora, interessada em apostas clandestinas. No meio disso, o ajudante de estábulo,
O rapaz que demonstrara compaixão continuava a cuidar de Trovão nos intervalos em que não era vigiado. À noite, quando o movimento caía e só se ouvia o ronco dos peões adormecidos, ele se aproximava do Mustang para tentar limpá-lo com um pano úmido, trocar a água do balde, ou ao menos tirar as moscas que pousavam nas feridas abertas. Trovão agradecia de maneira sutil, às vezes virando a cabeça na direção do garoto, outras vezes apenas deixando que ele se aproximasse sem reagir. Certa tarde, quando o sol ainda estava alto, Mateus resolveu se arriscar e retornou às cercanias da fazenda. Dessa vez, tomou cuidado para não chamar atenção, deixando o cavalo amarrado entre árvores, num ponto cego do terreno. Atravessou o pasto a pé, usando um chapéu velho e roupas simples, tentando misturar-se ao ambiente. Seu coração disparou ao sentir a tensão do lugar, como se o próprio vento carregasse o medo e a hostilidade impregnados na terra. No curral, Trovão estava preso a um tronco, com as patas dianteiras cheias de marcas de corda. O animal parecia abatido, mas ainda erguia a cabeça, insistindo em conservar alguma dignidade. Mateus ficou escondido atrás de um conjunto de barris, observando de longe. Notou que alguns trabalhadores circulavam sem muito ânimo, como se carregassem um peso na consciência, ao passo que outros mantinham a postura agressiva de sempre. Não seria fácil achar um aliado direto, mas Mateus não tinha escolha. Precisava descobrir uma maneira de chegar ao cavalo sem ser descoberto e, principalmente, precisava de alguém de dentro para ajudá-lo. O acaso o favoreceu. Ao virar a esquina de um estábulo vazio, deu de cara com o jovem ajudante. O rapaz se assustou, mas logo reconheceu Mateus pelo rosto. Os dois não trocaram muitas palavras, mas o brilho nos olhos do garoto demonstrava certo alívio em ver alguém que poderia se importar com Trovão. Ele explicou em voz baixa que o cavalo estava piorando a cada dia e que Zé Raimundo planejava algo grande, talvez revendê-lo ou levá-lo para alguma competição clandestina. Mateus ouviu atentamente, sentindo um frio na espinha. Eu preciso de mais detalhes, sussurrou Mateus. Mas não posso andar livremente aqui. O homem tem olhos por todos os lados. O ajudante, ainda ofegante pela tensão, assentiu. Disse que tentaria ouvir as conversas e procurar qualquer prova das intenções de Zé Raimundo. Em seguida, combinou de se encontrar com Mateus num ponto mais seguro, talvez depois do anoitecer, perto de uma velha figueira fora dos limites da fazenda. O rapaz sabia que, se fosse pego, o castigo seria severo, mas não aguentava mais ver o sofrimento de Trovão. No entanto, os dois não perceberam que havia alguém na sombra do estábulo, atento a cada palavra. Um peão de feições duras, que a todos desconfiava, permaneceu calado, mas guardou na memória o encontro secreto. Ele viu a expressão de Mateus e do ajudante, captou a pressa e o sussurro. Era o suficiente para desconfiar de uma tentativa de libertar o cavalo ou de sabotagem contra Zé Raimundo. Sem dar nenhum sinal de que tinha ouvido, o homem se afastou sorrateiramente, os passos leves na terra batida. Assim que Mateus voltou ao esconderijo inicial, contornando os barris, ouviu gargalhadas vindas do outro lado do pátio. Alguns peões faziam piadas sobre como Trovão estaria amansando a força. Zé Raimundo não estava ali, possivelmente lidando com alguma negociação em outro canto da fazenda. Aproveitando essa brecha, Mateus deu um jeito de sair, pois seria perigoso ficar muito tempo sem ser visto. Passou novamente pelas árvores, pegou seu cavalo e se distanciou o máximo que pôde, com um nó na garganta, mal acreditando em quanta brutalidade havia testemunhado num espaço tão curto de tempo. Mais tarde, quase ao escurecer, o ajudante se esgueirou pelos fundos do estábulo para tentar vasculhar documentos ou ouvir conversas que confirmassem as suspeitas de Mateus. Encontrou apenas uns papéis amassados, listando nomes de animais e valores que aparentavam estar relacionados a apostas. Guardou-os dentro do bolso, decidido a entregá-los a Mateus. Mas, no instante em que saiu, sentiu um arrepio. Teve a impressão de ver um vulto deslizar atrás de um fardo de feno. O coração acelerou
mas não avistou ninguém diretamente, então seguiu seu caminho. A noite enfim caiu. O rapaz cumpriu suas obrigações de alimentar os animais que ainda podiam comer, verificar as cercas e depois aguardou até que os demais peões fossem dormir. Com passos leves, atravessou o quintal silencioso rumo à velha figueira, onde Mateus havia indicado que o aguardaria. Enquanto andava, lembrou-se do barulho suspeito no estábulo e olhou ao redor nervoso. Tudo parecia quieto demais, o que costumava ser um mau sinal naquele lugar. Assim que chegou ao ponto de encontro, sussurrou o nome de Mateus 1 ou 2 vezes, mas não recebeu resposta imediata. A figueira se erguia enorme na escuridão, galhos retorcidos balançando ao sabor de uma brisa fria. A lua lançava sombras pelo chão, formando figuras estranhas que pareciam se mover. O ajudante, já arrependido de ter saído sem verificar melhor, ficou parado, apertando os papéis nos dedos, até que por fim Mateus surgiu, igualmente cauteloso. "Achou algo?" perguntou Mateus em voz baixa. O menino estendeu os papéis, relatando as conversas suspeitas que ouvira. Mateus examinou o que conseguiu ler na claridade fraca, sentindo que finalmente tinha uma pista concreta de que Zé Raimundo estava envolvido em negócios ilegais, o que poderia colocá-lo na mira de alguma lei, se é que houvesse lei capaz de agir ali. De qualquer forma, aquele era o começo de um plano maior. Mas enquanto confabulavam um jeito de investigar mais e arquitetar uma forma de libertar Trovão, não notaram a aproximação de alguém. O barulho de um galho seco se partindo alertou Mateus. Ele olhou para o lado e pôde ver, por uma fresta de luz lunar, a silhueta do mesmo peão de rosto duro espreitando por trás das árvores. O homem não disse nada, apenas recuou calmamente, desaparecendo na escuridão. Num piscar de olhos, estava fora de vista. Mateus gelou. O ajudante sentiu as pernas tremerem. Perceberam tarde demais que poderiam ter sido ouvidos. Se o informante fosse direto até Zé Raimundo, qualquer estratégia de resgate cairia por terra, e provavelmente a retaliação viria não só para Mateus, mas também para o pobre menino do estábulo. Olharam um para o outro, compartilhando o mesmo pavor. A lua brilhava sobre eles, enquanto o vento ganhava um tom lúgubre, arrastando folhas secas pelo chão. As passadas do espião se perdiam no breu, deixando o menino do estábulo parado à luz do luar, o coração aos pulos, percebendo que seu plano agora podia ter sido descoberto. A notícia de que alguém conspirava para libertar Trovão chegou aos ouvidos de Zé Raimundo antes do amanhecer. O peão de olhar duro que observava tudo das sombras relatou ao patrão cada palavra sussurrada pelo ajudante de estábulo e pelo forasteiro que aparecera nos últimos dias. Com o senho ainda mais fechado, Zé Raimundo decidiu agir sem piedade. A partir daquele instante, não haveria trégua para o Mustang. Se existia mesmo um plano de resgate, ele pretendia esmagá-lo antes que tomasse forma. O sol ainda se erguia no horizonte quando os peões cercaram Trovão no curral. O cavalo fora mantido preso a noite toda, com as pernas já trêmulas pela falta de descanso e o corpo cheio de vergões. Sob as ordens de Zé Raimundo, apertaram as correias ao redor do focinho, de modo que o Mustang mal conseguisse respirar sem sentir dor. A ideia era simples e cruel. Se o cavalo se mantinha forte, precisava ser enfraquecido por todos os meios. A água escassa, a alimentação miserável e as constantes chicotadas eram a receita que, na visão do fazendeiro, serviria para quebrar de vez qualquer vestígio de rebeldia. A cena provocava calafrios em alguns dos homens que assistiam. Um peão mais velho, com o rosto sulcado por rugas, comentou baixo com o colega do lado: "Vai acabar matando esse bicho. Não tá vendo que ele não cede?" O outro, receoso de ser ouvido, deu de ombros e apenas balançou a cabeça. Ninguém se atrevia a confrontar diretamente a ira de Zé Raimundo. Enquanto isso, Mateus fazia o caminho de volta à fazenda, disposto a colocar em prática uma tentativa arriscada: oferecer dinheiro em troca de Trovão. Não era a solução ideal, mas talvez fosse a única forma de dar um fim àquele sofrimento e afastar o cavalo do inferno que vivia. Ele trazia consigo uma pequena quantia que juntara ao longo dos anos de trabalho com cavalos,
e, na cabeça dele, qualquer valor valia a pena se pudesse salvar o Mustang. Ao chegar, percebeu de imediato a atmosfera pesada. Viu alguns peões correrem até o curral com baldes vazios e cordas extras, como se preparando para mais uma sessão de violência. Entrou no terreiro montado em seu cavalo baio, olhando ao redor, tentando localizar Zé Raimundo. Não demorou muito até encontrá-lo, de pé, próximo à cerca, acompanhado de 2 capangas de semblante fechado. Então voltou? Grunhiu Zé Raimundo sem desviar os olhos de Trovão, que se agitava nas amarras. Veio ver o que acontece com quem se mete onde não foi chamado? Mateus engoliu seco, mas se manteve firme. Desceu do cavalo e deu alguns passos até ficar a poucos metros do fazendeiro. Quero negociar. Ouvi dizer que o senhor gosta de ganhar dinheiro com cavalos. Tô disposto a pagar pelo Mustang. Falou, erguendo a voz para que outros peões também ouvissem. O rosto de Zé Raimundo contorceu-se num meio sorriso, que logo se transformou em gargalhada. Os capangas também riram, mas com menos vontade, sem saber se era seguro acompanhar o humor do patrão. Pagar? Por esse monstro? Ele apontou o chicote para Trovão, cujas narinas tremiam, completamente irritadas pelas correias apertadas. Tá achando que é quanto? Meia dúzia de notas gastas? Mateus puxou o punhado de dinheiro do bolso, tentado mostrar o quanto tinha. Sabia que não era uma fortuna, mas acreditava que fosse suficiente para comprar um cavalo maltratado. Com cautela, estendeu a mão com as notas. Zé Raimundo aproximou-se, pegando o dinheiro de forma brusca. Seus olhos analisaram as cédulas amassadas, depois passaram para o rosto de Mateus. A tensão fez até os capangas se afastarem uns passos. Você acha que isso aqui chega perto do que eu posso ganhar com aquele cavalo num circuito de apostas? A voz dele soou fria, quase reptiliana. E se ele não servir, ainda posso vendê-lo para alguém que precise de força bruta numa vaquejada ilegal. Ou coisa pior. Mateus trincou os dentes. A ideia de Trovão sendo usado e explorado até a morte o revolvia por dentro, mas tentou manter a calma. Qualquer dinheiro que ganhar explorando o sofrimento dele é sujo. Por favor, aceite o que ofereço. É o bastante para comprar outro animal mais dócil, sem precisar torturar desse jeito. Quem é você para dizer o que devo fazer? Retrucou Zé Raimundo, devolvendo as notas com um gesto brusco. As cédulas quase caíram na poeira aos pés de Mateus. Minha paciência já tá por um fio. Se eu fosse você, saía daqui enquanto ainda pode. Os olhos de Mateus recaíram sobre Trovão. O cavalo respirava de forma entrecortada, o dorso coberto de cicatrizes recentes. Um dos lados da crina estava embolado de tanto roçar nas cordas. Apesar de tudo, ainda exibia aquele brilho de fúria e resistência. O homem sentiu o estômago apertar. Não suportava imaginar o animal em tal situação por mais tempo. Não é certo o que o senhor faz, insistiu Mateus, reunindo coragem. E não falo só por mim, mas por gente que anda vendo e comentando a barbárie que se tornou esse lugar. O sorriso de Zé Raimundo sumiu de vez, e sua expressão se carregou de ódio. Seu queixo tremeu levemente, o que dizia muito mais do que qualquer resposta. O fazendeiro levantou o chicote e, num lampejo de raiva, golpeou o ar perto de Mateus, fazendo o estalo ecoar pelo terreiro. Meça suas palavras, forasteiro. Aqui quem dá as ordens sou eu, e quem se mete a herói pode acabar bem mal. Alguns peões ao redor pararam o que faziam para observar a cena. Ninguém tomou partido. A imobilidade geral deixava claro o clima de terror que Zé Raimundo havia imposto. Mateus olhou para o chicote que quase o atingira no rosto. Teve vontade de revidar, de tirar Trovão à força daquele inferno, mas sabia que não tinha condições naquele momento. Estava em desvantagem. Se reagisse, seria dominado em questão de segundos. A poeira do chão se ergueu devagar, movida por uma leve rajada de vento, como se o sertão quisesse anunciar que algo sombrio pairava ali. Mateus guardou o dinheiro de volta no bolso, sofrendo em silêncio. Já entendia que sairia dali de mãos vazias e coração pesado. Eu tentei, foi tudo o que disse, com a voz rascante. Mas esse assunto não vai acabar tão fácil.
Zé Raimundo cruzou os braços, vigilante. O ódio estampava-se em cada sulco de seu rosto, mas também havia certo desprezo, como se estivesse seguro de ter vencido. Deu as costas, focando novamente em Trovão, que mexia a cabeça aflita, tentando escapar da agonia das correias. A cena fez Mateus sentir uma ira surda, misturada à impotência. Tentou acalmar a respiração para não perder o controle. Enquanto passava pelos peões de volta a seu cavalo, recebeu alguns olhares que ele não soube decifrar. Pena, apoio, medo ou tudo misturado. Com certeza havia ali quem detestasse as atitudes de Zé Raimundo, mas ninguém ousava se manifestar. Montou no baio e lançou mais uma vez o olhar para o Mustang, desejando que Trovão aguentasse um pouco mais até que pudesse achar outra forma de ajudá-lo. "Vou embora por hoje", disse em tom firme. "Mas fique avisado, Zé Raimundo. Se continuar torturando esse animal, não espere que tudo passe impune." O fazendeiro fingiu não ouvir, mas deu um riso abafado. O estalo de mais uma chicotada soou poucos segundos depois, arrancando um relincho de dor de Trovão, que sacudiu a cabeça freneticamente, empinando as patas em fúria e desespero. Mateus esporeou seu cavalo e se dirigiu para fora dos limites da fazenda, tentando abafar a mistura de frustração e indignação que latejava em sua mente. Enquanto se afastava, pensava nas palavras de Zé Raimundo e no peso que aquela situação vinha tomando. Não podia mais fingir que isso seria resolvido só com conversa ou dinheiro. Precisaria de algo mais arriscado, algo que exigisse estratégia. E, acima de tudo, aliados, por dentro ou por fora dos portões, para que não fosse um suicídio se lançar contra o poder de Zé Raimundo sozinho. No instante em que passou pelo último trecho de cerca, ouviu a trovoada distante. Nuvens escuras começavam a se acumular no céu, como se fossem um reflexo do que se passava naquele lugar. O toque profundo do trovão sacudiu o ar, enviando um arrepio pela espinha de Mateus. Ele se virou sobre a sela e viu Zé Raimundo postado ao lado do curral, o chicote pendendo de sua mão, fitando-o com desprezo. A imagem sintetizava a guerra silenciosa que acabara de começar entre os dois. Um trovão retumba à distância enquanto Mateus se afasta. Zé Raimundo permanece ao lado do curral, chicote na mão, fitando-o com ódio. Nenhum dos dois parece disposto a recuar. O vento soprou pelo terreiro da fazenda, levantando um redemoinho de poeira que dançava no ar seco. Desde o confronto com Mateus, Zé Raimundo parecia ainda mais desconfiado e violento. Acordava ao amanhecer, já de chicote na cintura, e passava o dia inteiro circulando pelos arredores do curral onde Trovão era mantido. Os peões, antes acostumados a trabalhar sem grande tensão, agora mal abriam a boca, temendo atrair a ira do fazendeiro. Trovão estava magro e visivelmente exaurido. Os golpes e a fome constantes lhe tiravam as forças, mas a chama em seu olhar ainda brilhava. De vez em quando, mesmo fraco, soltava um relincho que estremecia quem tivesse coração para sentir empatia. Parecia um aviso de que, apesar das cicatrizes, não seria domado tão facilmente. O jovem ajudante do estábulo continuava tentando se aproximar do Mustang sem chamar atenção, levando pequenos punhados de feno ou um pouco de água limpa sempre que podia. Certa vez, escolheu a hora mais quente do dia, quando boa parte dos homens ia descansar um pouco. Com passos contidos, cruzou o pátio poeirento e se esgueirou pela lateral do curral. Carregava um balde com água fresca. Trovão ergueu as orelhas ao sentir o cheiro de água limpa, mas não esboçou alarde. Àquela altura, o cavalo parecia entender que aquele rapaz franzino não tinha más intenções. O ajudante se aproximou e tocou de leve o pescoço machucado de Trovão, sentindo a pulsação acelerada do animal. Deixou o balde ao alcance do focinho e recuou, permitindo que o Mustang bebesse. Enquanto isso, mantinha os olhos atentos a qualquer movimento ao redor. "Vai, bebe um pouco", sussurrou, com a voz abafada pelo medo. "Desse jeito, não sei por quanto tempo você aguenta." Trovão, sedento, mergulhou o focinho na água. Sorveu o líquido até quase o fim,
soltando um relincho abafado de alívio. O rapaz sorriu, sentindo um breve lampejo de satisfação. Era perigoso o que fazia, mas não suportava ver o cavalo definhar. Alguns segundos depois, recolheu o balde vazio e se escondeu novamente atrás de um velho tonel, de onde pôde avistar, ao longe, Zé Raimundo em conversa com 2 capangas. O menino sentiu um arrepio. Se fosse descoberto, seria punido sem dó. Enquanto isso, Mateus trabalhava em silêncio em sua pequena casa afastada da vila, tentando traçar um plano que fosse mais eficiente do que simplesmente confrontar Zé Raimundo. Ele sabia que precisaria entrar na fazenda sem ser notado ou com algum álibi convincente, talvez à noite, quando a vigilância diminuísse. Mas precisaria de apoio. Nos dias que se seguiram, Mateus visitou discretamente alguns trabalhadores que tinham fama de não concordar com Zé Raimundo. Bateu à porta de um peão idoso que fora demitido da fazenda meses antes, após ter se oposto à forma como os animais eram tratados. O homem guardava a amargura, mas também conhecia cada atalho, cada cerca mal fixada e cada brecha nos pastos. Ele tá pior do que nunca, disse o velho, abanando a cabeça com pesar. Para mexer com Zé Raimundo agora, tem que ter coragem e gente ao seu lado, senão é suicídio. Mateus concordou, mas seu olhar não tinha hesitação. Explicou que não pretendia brigar de frente com o fazendeiro, queria apenas libertar o cavalo. O idoso respondeu que não bastava só chegar e abrir a porteira. Zé Raimundo mantinha vigias, e qualquer falha seria fatal para Trovão. Mesmo assim, resolveu passar-lhe informações preciosas sobre a estrutura da fazenda. Indicações de portões pouco usados, trilhas escondidas pelos canaviais e até horários em que os capatazes costumavam cochilar. A notícia de que Mateus estava arquitetando algo continuava se espalhando em sussurros. Uns achavam que ele era louco, outros queriam ajudá-lo, mas temiam as represálias. No entanto, mais de um peão, em segredo, mostrou-se disposto a dar algum tipo de colaboração. Alguém prometia atrapalhar o cadeado do curral. Outro, caso visse algo suspeito, tentaria distrair Zé Raimundo. Eram pequenos gestos, porém, somados, poderiam fazer diferença. A força interior de Trovão se manifestava de forma sutil. Mesmo com a dor, ele mantinha as orelhas em alerta, reagindo a qualquer passo estranho. Uma tarde, ao sentir um capanga se aproximar com ar de ameaça, jogou o corpo de lado, desferindo um coice que quase pegou o homem na perna. O sujeito caiu para trás, rosnando xingamentos, mas preferiu recuar. Isso acabou chamando a atenção de Zé Raimundo, que chegou ali para entender a confusão. Esse bicho não se entrega mesmo, comentou um peão, vendo o Mustang ofegante, porém firme. Zé Raimundo, com a irritação estampada nos olhos, apenas observou por uns instantes e depois voltou ao trabalho. Parecia impaciente. O clima de suspeita aumentava, e ele não gostava quando as coisas fugiam de seu controle. Deu ordens ainda mais rigorosas para manter Trovão sob vigilância, exigindo que ficasse acorrentado inclusive pelas patas traseiras. No cair da noite, o ajudante do estábulo resolveu pôr em prática uma ideia arriscada. Fingir que um dos cavalos menores havia caído doente, para distrair o vigia que ficava do lado oeste do curral. Assim, Mateus poderia entrar pelo lado leste sem ser visto. Ajustaram tudo num breve encontro às escuras perto do galpão de ração. Se tudo der certo, consigo chegar perto do curral e avaliar a situação, explicou Mateus, com o coração acelerado. Preciso ver como estão as trancas, se dá para eu mesmo enfraquecer alguma cerca. O menino assentiu, mas o medo estava estampado em seu rosto. Cuidado, por favor. Se te descobrirem, o castigo não vai ser só para você. Mateus entendeu o peso daquela frase. Sabia que o rapaz arriscava o próprio pescoço. Colocou a mão no ombro dele e disse apenas um "obrigado" sincero. Depois ficou quieto, preparando-se mentalmente. Na hora combinada, quando a lua nem tinha subido por completo, Mateus se aproximou da cerca lateral. Ouviu ao longe o barulho do ajudante gritando para o vigia: "Corre aqui, depressa! O potro tá tremendo inteiro, acho que vai desmaiar." O homem saiu correndo para verificar. Esse era o sinal. Mateus se esgueirou pelo canto do curral,
sentindo o coração quase saltar pela garganta. A noite estava escura, apenas alguns lampiões mais distantes clareavam o terreiro. Escutou Trovão respirar pesado. Precisou tatear a madeira do cercado para ter certeza de onde se apoiava. Calma, murmurou aproximando-se do cavalo. Vai ficar tudo bem, rapaz. Trovão virou o pescoço de leve, assustado, mas reconheceu a voz serena. Ainda assim estava acorrentado de tal forma que mal conseguia se movimentar. Mateus passou a mão pelas correntes, notando quão apertadas estavam. Precisaria de ferramentas para soltá-las sem fazer barulho. E ainda havia o risco de outro vigia aparecer a qualquer instante. Não tendo como libertar o Mustang naquele momento, Mateus conferiu os cadeados, viu o estado dos gonzos e avaliou se alguma tábua da cerca poderia ser arrancada sem fazer muito ruído. Tudo parecia firme demais. Zé Raimundo não deixara nada ao acaso. Ainda assim, Mateus notou um ponto mais frágil na junção de duas tábuas perto do canto oeste. Com um pé de cabra, talvez pudesse soltar alguns pregos na hora certa. Ele se abaixou, vasculhando a base da cerca para ver se havia algum sinal de escavação ou terreno fofo. Então, ouviu passos. Um capanga se aproximava, chamando pelo vigia que fora verificar o potro doente. Ei, cadê você? Que diabo aconteceu? Mateus prendeu a respiração, grudando o corpo no chão úmido. O cavalo permaneceu em silêncio, como se entendesse que precisava ficar quieto. O capanga deu mais alguns passos, farejando a noite escura. Deu para ouvir o estalo de uma bota chutando uma pedra. Droga! Não vou ficar rodando por aqui igual besta, resmungou o homem, voltando para o outro lado do curral. Assim que as passadas sumiram, Mateus se levantou devagar e, com a mesma cautela, se afastou, indo até o ponto cego de onde havia entrado. A adrenalina era tanta que ele sentia o coração na boca. Antes de desaparecer, lançou um último olhar para Trovão, que retribuiu erguendo levemente as orelhas. O plano estava encaminhado, mas não completo. Precisariam de mais gente e de uma chance real de levar o cavalo para longe, talvez para o outro lado das pastagens, onde havia um caminho estreito que seguia até um riacho abandonado. Seria arriscado, mas, se desse certo, Trovão poderia enfim ter um refúgio. Durante o dia seguinte, Zé Raimundo reforçou o alerta. Desconfiava que algo ocorrera, pois encontrou marcas no chão perto das tábuas e ouviu comentários sobre o potro doente não estar tão mal quanto o ajudante falara. Irritado, fez questão de inspecionar pessoalmente cada brecha do curral, ao lado de 2 peões de sua confiança. Deixou claro que se houvesse qualquer sinal de sabotagem, alguém pagaria caro. Esse cavalo não vai sair daqui, rugia ele, a voz carregada de rancor. Nem que eu precise vigiá-lo dia e noite. Mas enquanto Zé Raimundo planejava aumentar a vigilância, Mateus e o pequeno grupo de aliados já pensavam na hora certa de atacar. A ideia era organizar tudo numa noite de pouca lua, deixando que a escuridão fosse aliada. Se conseguissem atrair os vigias novamente, talvez abrissem caminho. E cada vez que via Trovão, mesmo de longe, Mateus tinha a impressão de que o bicho sabia que algo estava em marcha, que não estava sozinho naquela luta. No fim da tarde, nuvens carregadas começaram a surgir, lançando sombras sobre a fazenda. Um vento mais fresco varria a terra seca, levantando folhas e sacudindo as árvores que rodeavam o curral. Trovão olhava para o céu, farejando o ar, possivelmente sentindo o cheiro de chuva que se aproximava. Mateus, escondido atrás de uma construção baixa, espiou o cavalo. Havia um sentimento forte dentro dele, uma certeza de que não podia desistir agora. Tudo parecia se encaminhar para um único momento decisivo. De repente sentiu uma pequena gota de chuva pousar em seu ombro. Olhou para o céu, vendo as nuvens se adensarem. Foi então que ele avistou Trovão, de longe, olhar na mesma direção, sentindo a primeira gota de chuva tocar seu focinho cheio de feridas. Num lampejo, os olhos do cavalo se cruzaram com os de Mateus. Não houve som ou gesto, mas ambos compreenderam, em silêncio, que aquela noite seria definitiva. Ou libertaria Trovão de vez, ou condenaria de vez os esforços de resgate.
Uma única gota de chuva atinge o focinho de Trovão. Através da escuridão que se aproxima, os olhos do cavalo se encontram com os de Mateus. Ambos reconhecendo em silêncio que aquela noite seria tudo ou nada. A chuva começou tímida, pingando nos telhados de zinco e nas folhas secas que cobriam o chão em volta do curral. Para Mateus e seus poucos aliados, aquela noite representava a chance que tanto aguardavam. O momento de agir antes que Trovão fosse levado para um destino ainda pior. Tinham combinado cada etapa com cuidado, escolhendo pontos de encontro e sinais de alerta para evitar serem surpreendidos pelos capangas de Zé Raimundo. Do lado de dentro da fazenda, o ajudante do estábulo aguardava ansioso. Ele cuidara de afrouxar alguns parafusos no portão do curral, sabendo que, se tudo corresse bem, bastaria uma alavanca firme para abrir espaço suficiente para o cavalo passar. O rapaz estava com o coração na boca, temendo ser descoberto a qualquer instante. Passara as últimas horas, cercado pelo som da chuva batendo na madeira do curral, que se tornava mais e mais escuro sob o céu fechado. O vento frio varria o terreiro, fazendo com que capuzes fossem erguidos e lamparinas, protegidas. Entre os peões, havia uma agitação incomum. Muitos cochichavam sobre a possibilidade de alguém tentar resgatar o Mustang naquela noite. Zé Raimundo, desconfiado e de mau humor, havia aumentado a vigilância. Ordenara que cada homem ficasse atento a qualquer movimento perto das cercas. A chuva, em vez de atrapalhar, parecia deixar todos ainda mais tensos. Mateus chegou pelos fundos, o cavalo deixado a certa distância para não ser notado. Escorregou pela lama até o lugar combinado. Carregava uma corda resistente e uma pequena ferramenta de ferro. O cheiro forte de terra molhada se misturava ao de palha úmida. O barulho das gotas caindo nas telhas o ajudava a encobrir o som dos passos, mas também tornava tudo mais traiçoeiro. Assim que se aproximou do curral, ele percebeu a movimentação de 2 vigias andando de um lado para outro, segurando lanternas. Precisaria ter cuidado redobrado. Lembrou-se do que combinara com o ajudante. Bastava 1 minuto de distração para que Mateus pudesse se esgueirar até o portão e usar a ferramenta para arrancar as tábuas que estavam mais frouxas. Trovão, mesmo debilitado, provavelmente teria forças para correr se a abertura fosse grande o suficiente. Um trovão soou ao longe, cortando o silêncio tenso. O ajudante cumpriu sua parte, aparecendo de repente em outro ponto do curral, perto do celeiro, e gritando que havia um problema com o bebedouro dos animais. O vigia mais próximo correu para verificar, gritando ao outro que fosse atrás. Por um breve instante, a lateral do curral ficou sem guarda. Era a brecha perfeita. Mateus então se esgueirou pela lama até chegar ao portão. Pôs a mão nas tábuas, sentindo a madeira inchada pela chuva, e enfiou a ferramenta no espaço que o ajudante abrira algumas horas antes. Começou a fazer pressão, gemendo ao forçar o ferro contra a dobradiça. O rangido curto indicou que estava perto de soltar. "Vamos, só mais um pouco", ele murmurou, mesmo sem saber se Trovão conseguia ouvi-lo. Dentro do curral, Trovão deu um relincho surdo ao sentir o cheiro da chuva e ouvir o esforço de Mateus. Parecia compreender que algo fora do comum estava acontecendo. Bateu as patas, jogando lama para trás, e puxou as correntes que o prendiam. Ainda estavam presas, mas havia ali um pequeno ganho. Um dos elos começava a se afrouxar por conta de um desgaste que o ajudante provocara discretamente nos dias anteriores. Foi nesse momento que um clarão de lanterna iluminou o rosto de Mateus. Ele congelou, com as mãos ainda fincadas na ferramenta. O segundo vigia não tinha ido atrás do colega. Ficara rondando, desconfiado. Mateus largou a ferramenta e tentou se abaixar, mas era tarde. "Alarme!" berrou o homem apontando a luz em sua direção. "Tem gente aqui?" De repente, tudo se transformou em correria. Outros capangas surgiram, armas a postos, gritando para que Mateus parasse. O rapaz tentou se levantar e correr para o fundo do curral, mas escorregou na lama e caiu, molhando-se por inteiro. Ainda assim, lutou para se pôr de pé, vendo de relance Trovão espantado,
puxando as correntes com toda a energia que lhe restava. A cena degenerou num caos relampejante. Relâmpagos rasgavam o céu, iluminando o terreiro de maneira quase fantasmagórica. Zé Raimundo apareceu do nada, enfurecido, pegando o chicote que deixara pendurado num gancho. O ajudante do estábulo gritava para alguns peões que também haviam surgido, tentando fazê-los recuar, mas tudo parecia sair do controle. Mateus correu para o lado de Trovão, pensando em tentar arrebentar a corrente de uma vez. Só que antes de chegar perto, sentiu um golpe na lateral do corpo desferido por um capanga. Caiu outra vez, rolando na lama, e quase foi atingido por outro murro. O chicote estalou no ar, seguido pelo berro de Zé Raimundo. Vocês acham que vão roubar meu cavalo? Não vai ficar assim. O Mustang, em total desespero, se debateu. Conseguiu afrouxar um dos anéis de ferro, mas ainda não estava livre. Em meio à gritaria, trovejou mais uma vez, e a chuva caiu ainda mais forte. Trovão tentava se movimentar, levantando as patas dianteiras. Nessa investida, derrubou um dos homens que segurava a corda presa a seu pescoço. O peão caiu de mau jeito na lama, xingando sem parar. Foi então que Mateus viu a chance de tirar Trovão dali. Precisava apenas alcançar a corrente solta. Mas, de repente, um clarão maior de relâmpago revelou o espião que há tempos rondava a fazenda. Ele estava posicionado atrás de um barril, arma em punho, mirando diretamente o cavalo, como se quisesse alvejá-lo para encerrar aquela confusão. "Não!" gritou Mateus, tentando se erguer. O espião hesitou no último segundo, pois outro peão esbarrou nele. Ainda assim, o estampido soou, e a bala ricocheteou em algum canto de madeira, provocando um estalo seco. Trovão se empinou de susto, escorregando e golpeando o ar com as patas. A corrente que o prendia, no entanto, segurou seu peso, derrubando-o de lado sobre a lama. O Mustang relinchou de dor, sem conseguir se levantar de imediato. Aproveitando a brecha, Zé Raimundo avançou com ferocidade, rodeado por 3 capangas, e lançou o chicote contra Mateus, que ainda tentava chegar ao cavalo. O golpe atingiu o braço do rapaz, arrancando um gemido de dor. Vendo que não teria chance naquele tumulto, Mateus recuou, cambaleando. Um segundo golpe de chicote passou de raspão pelo seu rosto, deixando uma ardência forte. "Vocês não vão me tirar nada", rosnou Zé Raimundo, enquanto seus homens se moviam para capturar Mateus. "Leva esse maldito forasteiro daqui antes que eu mesmo o acabe." Mateus, protegido por 2 peões que não queriam que a situação virasse tragédia, conseguiu se desvencilhar e correr. O ajudante do estábulo gritou seu nome, mas nada pôde fazer. No meio da correria, Trovão ficou cercado por homens que rapidamente repuseram as correntes e apertaram os cadeados, amarrando ainda mais o animal ferido. A chuva castigava a todos, cegando parte da visão e enchendo de lama cada canto da fazenda. Sentindo o gosto de sangue nos lábios, Mateus correu sem rumo. Precisava sair dali com vida para tentar um novo plano. Os capangas perseguiram-no por algumas dezenas de metros, mas a escuridão e a tempestade dificultavam a caçada. De longe, relâmpagos revelavam a cena do curral. Trovão imobilizado, os peões prendendo cada pata, Zé Raimundo com o chicote levantado, gritando ordens para amarrar melhor o Mustang. Foi nesse instante que tudo pareceu desabar. A chuva caía em cortinas, o vento soprava em rajadas e o desespero se estampava no rosto dos poucos que ainda tinham alguma compaixão pela vida de Trovão. A tentativa de fuga fracassara de forma retumbante, e o cavalo voltava a ser dominado pela crueldade de Zé Raimundo, enquanto Mateus escapava na escuridão com o corpo doendo e a alma em pedaços. O pátio encharcado da fazenda mergulhou em um silêncio assustador. Zé Raimundo, ferido e possesso de raiva, ordenou que prendessem Trovão com ainda mais correntes. Enquanto isso, Mateus corria sob a tempestade, jurando a si mesmo que não abandonaria o Mustang, custasse o que custasse. A tempestade havia se acalmado na manhã seguinte, mas os estragos na fazenda eram visíveis. A lama tomava conta do pátio, poças d'água se acumulavam nos cantos,
e árvores menores tinham sido arrancadas pela raiz. A tentativa de resgate de Trovão terminara em fracasso. O cavalo amanhecera amarrado a um tronco mais grosso do que o anterior, com correntes reforçadas e o olhar ainda mais aflito. Seu corpo, repleto de cortes e hematomas, tremia de fraqueza. Zé Raimundo andava de um lado para o outro, esbravejando ordens e distribuindo ofensas aos peões. Rangia os dentes sempre que lembrava de Mateus escapando no meio da escuridão. Queria vingança, mas também tinha pressa em resolver a situação do Mustang antes que outro ataque à fazenda fosse planejado. O fazendeiro carregava consigo um semblante ainda mais taciturno, como se tivesse passado a noite em claro, remoendo tudo o que ocorrera. No curral, Trovão pouco conseguia se mover. Seu focinho, manchado de lama seca, ainda se erguia vez ou outra, como se farejasse uma última chance de liberdade. O chão ao redor estava encharcado, dificultando qualquer passo. Alguns peões passavam perto, mas nenhum ousava encarar o cavalo diretamente. Estava cada vez mais óbvio que Zé Raimundo pretendia agir de forma mais cruel, talvez para assustar quem tentasse ajudá-lo novamente. O ajudante do estábulo, que tinha participado do plano, estava acuado. Logo cedo, fora chamado por um capataz e levado até Zé Raimundo, que o encarou com olhos faiscantes. "Acha que não sei que está envolvido nisso?" rosnou o fazendeiro, segurando o rapaz pela gola da camisa. "Se eu pegar você de novo andando com aquele forasteiro, te boto para fora daqui a pontapés." O menino permaneceu em silêncio, o corpo tenso. Sabia que uma simples palavra poderia selar sua punição definitiva. Zé Raimundo, no entanto, não estava disposto a demitir ninguém por hora, pois ainda precisava de braços para os serviços duros. Então o soltou com brutalidade e apontou para o curral, dizendo em voz fria: "Se gosta tanto desse bicho, vai ajudá-lo a ficar em pé para eu mostrar quem manda." Não era um favor, mas sim um chamado de humilhação. O ajudante sentia o coração aos pulos. Aproximou-se de Trovão e viu o cavalo lutar para se erguer, mas as correntes travavam cada movimento. Trovão tinha sangue seco na coxa traseira, resultado da queda durante a fuga. O rapaz, com cuidado, tentou remover a lama das patas, mas a cada toque o cavalo soltava um resmungo baixo de dor. Ainda assim, não o mordeu nem reagiu com agressividade, como se reconhecesse ali uma tentativa de ajuda. Enquanto isso, Mateus se recuperava em sua casa simples, não muito distante dali. Tinha uma faixa de pano enrolada no braço, cobrindo o ferimento deixado pelo chicote. O corpo doía a cada movimento, mas a culpa era o que mais pesava. Passou a manhã inteira pensando em Trovão, imaginando o estado em que o cavalo acordara. Sentia que o fracasso da noite anterior podia ter tornado a situação insustentável. Sabia, porém, que não podia desistir. Conversou com 2 ou 3 pessoas que já tinham sofrido abusos ou conheciam a fama de Zé Raimundo. Muitos se limitavam a desejar boa sorte. Poucos se mostravam dispostos a ajudá-lo de fato. Alguns temiam que o fazendeiro possuísse contatos em esquemas maiores, envolvendo até gente influente da região. E a polícia local desconfiavam todos. Raramente se metia em assuntos de propriedades rurais isoladas, exceto para receber algum favor. Mesmo assim, Mateus continuou insistindo. Buscou o velho peão que fora expulso da fazenda e recebeu mais detalhes sobre as cercas e portões do terreno, além de boatos sobre possíveis compradores de cavalos. Descobriu algo mais grave. Havia interesse de um grupo de rodeio clandestino numa região distante, e Zé Raimundo estaria prestes a fechar um negócio para vender Trovão. O cavalo, caso amansado ou não, seria colocado em provas brutais. Se não servisse, a revenda para abate era quase certa. Essa informação o abalou profundamente. Imaginou o Mustang, já tão ferido e exausto, sendo empurrado para um destino ainda mais cruel. Precisava agir depressa. Mas como? A última tentativa resultara em um verdadeiro fiasco, e agora Zé Raimundo deveria estar ainda mais atento. Restava a possibilidade de encontrar aliados dentro da própria fazenda, gente que estivesse cansada da tirania e topasse trair o patrão no momento decisivo.
Naquela tarde, 2 peões andavam pelos fundos do estábulo, conversando em sussurros. Nenhum deles tinha grande afeição por Trovão, mas ambos estavam incomodados com o excesso de violência. Viviam sob o jugo de Zé Raimundo havia tempo demais. A ideia de se livrarem de um fazendeiro tão cruel começava a se mostrar tentadora. Um deles, de rosto marcado por cicatrizes, chegou a propor: se for para dar um fim nisso, talvez a gente devesse ficar do lado do Cardoso. Pelo menos não parece que é homem de má fé. O outro concordou, mas tinham medo de uma retaliação imediata. O que fariam se fossem descobertos? Conversariam com mais alguém, talvez com o próprio ajudante de estábulo, para ver se dava para montar um plano sem chamar atenção. Então se arriscariam a contatar Mateus. Enquanto isso, Zé Raimundo chamou 2 capangas de confiança ao escritório improvisado. Trancou a porta e abriu um velho caderno amassado, cheio de anotações e nomes de outros fazendeiros e intermediários de corridas e rodeios. Passou os dedos sujos de terra pelas páginas até encontrar o contato de um sujeito conhecido por negociar cavalos difíceis. Vou me livrar desse Mustang de uma vez, disse ele, ignorando o olhar preocupado dos capangas. Não quero perder mais tempo. Amanhã eu ligo para o sujeito e fecho o negócio. Ao sair dali, bateu a porta e marchou até o curral. Observou o Trovão, imóvel, as narinas ainda arfando. Com um simples gesto, chamou o ajudante e fez o rapaz soltar as correntes das patas do cavalo, mas sem tirá-las totalmente, apenas ajustando para que Trovão pudesse se mover o mínimo necessário. Num ato de perversidade, o fazendeiro ordenou que forçassem o Mustang a andar de um canto a outro do curral, puxando-o pelas rédeas amarradas no focinho ferido. Trovão tentava resistir, mancava, porém recebia chutes e chicotadas sempre que recuava. Em certo momento, a dor foi tanta que se ajoelhou na lama. O sangue escorreu de um dos ferimentos mal cicatrizados, manchando o chão. O ajudante do estábulo virou o rosto, sufocando um soluço. Alguns peões assistiam em silêncio, confirmando nos olhares a sensação de que aquilo havia passado de todos os limites. No fim do treinamento, Trovão estava exausto, quase desmaiando. Zé Raimundo deu de ombros dizendo que o cavalo era teimoso e que o destino dele seria o mesmo caso não cedesse. O abate ou alguma competição que terminaria em ossos quebrados. Nos aposentos improvisados para dormir, os trabalhadores não falavam abertamente, mas muitos cochichavam sobre a crueldade absurda do patrão. Naquela noite, Mateus voltou a rondar as redondezas, tomando cuidado para não ser visto. Precisava avaliar se haveria outra chance de entrar sem alarde. Encontrou o velho peão que lhe passara informações antes e ficou sabendo das últimas atrocidades, além do rumor de que o Mustang seria vendido a qualquer momento. Pressentindo a urgência, Mateus tremeu de indignação. Então ele não vai esperar mais, concluiu quase sussurrando. Temos que tirar o cavalo antes que seja tarde demais. O velho peão coçou a barba grisalha, pensativo. Falou que outros rapazes da fazenda estavam, sim, incomodados com tanto sofrimento e talvez aceitassem dar cobertura. Bastava contatá-los sem chamar atenção, o que exigia encontros rápidos e discretos. Talvez na calada da madrugada, perto do riacho seco que cortava um canto esquecido do terreno. A notícia de que Trovão poderia ser levado para um destino pior correu como rastilho de pólvora entre aqueles que tinham um mínimo de compaixão. Um deles até cochichou para o ajudante do estábulo. Se a gente não fizer nada, esse cavalo está condenado. Não merecia um fim assim. O rapaz concordou de olhos marejados. Sentia-se culpado pela falha no plano de fuga. Agora sabia que restava pouquíssimo tempo. Cada dia que passava aumentava o risco de ver Trovão partir, amarrado a um caminhão ou algo pior, sem nunca mais pôr os cascos naquela terra. Zé Raimundo, por sua vez, se vangloriava de ter controlado a revolta e aprisionado o Mustang de forma irremediável. Agia com mais frieza do que antes, chegando a reduzir ainda mais a alimentação de Trovão, reforçando o que considerava disciplina. O cavalo mal recebia uma ração mínima, o bastante para mantê-lo de pé, ainda que abatido. A água que bebia era de um bebedouro rústico, cheio de lama e parasitas.
Mesmo assim, Trovão insistia em se manter firme, olhando o horizonte quando podia, relinchando em protesto se algum capanga tentava se aproximar demais. A cada instante, parecia carregar no olhar um descontentamento profundo, mas também um resquício de esperança que ninguém conseguia apagar. Bem ao final de mais um dia marcado pela crueldade, Zé Raimundo ligou para o tal comprador. Conversou por quase meia hora, dando risadas ocasionais e trocando cifras. Ao desligar, declarou com cinismo que, em 2 ou 3 noites, Trovão seria removido dali, e que o futuro do cavalo não era mais problema dele. Mostrou-se orgulhoso de ter transformado um animal selvagem em mera mercadoria de troca. Quem escutou isso se entreolhou com um misto de indignação e medo. O prazo agora era curto, e a situação desesperadora. Os peões que cogitavam ajudar Trovão sabiam que não podiam esperar mais. No escuro do estábulo, o ajudante respirou fundo, lembrando dos conselhos de Mateus. Se não unissem forças logo, o cavalo partiria para um abatedouro ou morreria em alguma arena clandestina. No fundo do curral, Trovão, que mal se aguentava em pé, ergueu a cabeça ao sentir uma lufada de ar noturno, um sopro de vento que fez balançar as ripas soltas da cerca. Mesmo machucado, mantinha o brilho naqueles olhos negros, como se contasse com a providência dos poucos humanos que ainda tinham coragem de desafiá-lo. Longe dali, Mateus juntava os parcos mantimentos e os companheiros dispostos a arriscar tudo. Sentia medo e incerteza, mas não poderia permitir que Trovão caísse nas mãos de compradores cruéis. Olhou para o luar que surgia tenuamente e apertou os punhos, decidido a tentar mais uma vez. Zé Raimundo, no dia seguinte, planejava conferir o dinheiro, preparar os papéis de venda e, se preciso, amarrar pessoalmente o cavalo para colocá-lo em um caminhão de transporte. Estava convicto de que eliminaria qualquer interferência, deixando claro que puniria exemplarmente quem tentasse se meter outra vez. O tempo corria contra Trovão. Restava saber se os que desejavam salvá-lo conseguiriam agir antes que a situação se tornasse irreversível. Mal se sustenta nas próprias patas, mas mantém nos olhos a chama da resistência. Trovão tem poucos dias até ser vendido a um destino incerto. Se não escapar em breve, dificilmente sobreviverá. A noite se estendia escura sobre a fazenda, com um vento gelado soprando pelos corredores de tábuas e o pátio onde Trovão permanecia confinado. Desde o anúncio de que o Mustang seria vendido em breve, a tensão crescera em cada canto. Os peões que simpatizavam com Mateus e o cavalo combinavam sinais discretos e cochichavam planos entre si, temendo que Zé Raimundo pudesse flagrá-los a qualquer momento. O ajudante do estábulo circulava silenciosamente entre os outros animais, como se cumprisse tarefas corriqueiras, mas sua atenção estava toda em Trovão. De tempos em tempos, lançava um olhar para o curral, confirmando que as correntes e cadeados continuavam firmes, ainda que alguns tivessem sido discretamente desgastados ou enfraquecidos por ele mesmo. Naquela noite, pretendia dar mais um passo rumo à libertação. Os preparativos envolviam pequenos atos de sabotagem, quase imperceptíveis, mas que poderiam fazer diferença. Um dos peões veteranos, contrariado com a tirania do patrão, havia danificado fios que ligavam as lamparinas externas a um gerador improvisado, deixando certas áreas da fazenda na penumbra. Outro, mais jovem, aproveitara a troca de turno para remover discretamente os pinos de um portão secundário, que dava acesso aos fundos do curral. A ideia era enfraquecer a estrutura sem que parecesse vandalismo evidente. Zé Raimundo, no entanto, não era ingênuo. Sentia os olhares atravessados e o clima estranho no ar. Sua desconfiança o mantinha em alerta máximo. Ele passara o dia exigindo que cada peão patrulhasse uma região específica da fazenda, fiscalizando galpões e revisando cercas. Queria evitar qualquer tentativa de fuga ou invasão. E, embora não pudesse vigiar tudo sozinho, deixava bem claro que suspeitava de uma trama maior contra sua autoridade. Enquanto isso, Trovão se mostrava cada vez mais inquieto. Parecia pressentir que algo estava para acontecer. Quando a noite caiu de vez, o cavalo se mexia nervosamente, puxando as correntes que o prendiam a um tronco de madeira. Estava fraco, mas ainda assim, suas narinas se abriam e fechavam,
captando o ar frio que entrava pelos espaços no curral. Em determinado momento soltou um relincho abafado, que ressoou distante, lembrando aos que lutavam por ele que o tempo estava se esgotando. Mateus aguardava do lado de fora da propriedade, onde algumas árvores retorcidas ofereciam cobertura. Trazia poucas ferramentas, uma barra de ferro, uma corda e um pequeno alicate de corte, e contava com a ajuda de 2 homens que conseguiram deixar a fazenda durante o dia, alegando compromissos pessoais. O plano era simples, mas arriscado. Um grupo forçaria a distração no lado leste, simulando um problema na cerca onde passavam gados, enquanto Mateus e o ajudante do estábulo tentariam abrir caminho para Trovão. O vento trouxe um aroma de grama molhada e deixou o ar ainda mais frio. Mateus conferiu o relógio, respirando fundo. É agora ou nunca, murmurou, encarando os outros 2 ao seu lado. Eles assentiram. Um deles seguiu pela trilha sinuosa até um pequeno descampado, pronto para assobiar assim que estivesse na posição combinada, enquanto o outro deu a volta para se aproximar pela lateral da fazenda. Seriam como peças de um tabuleiro, cada um cumprindo seu papel no momento exato. Zé Raimundo, no entanto, parecia sentir no ar que algo não estava certo. Caminhava próximo ao curral, lanternas presas a estacas iluminando parcialmente o chão batido. A escuridão era densa, agravada pelos fios sabotados. O fazendeiro batia as botas na poeira, tentando intimidar qualquer um que estivesse escondido. Vez ou outra, estalava o chicote contra o ar, produzindo um som que reverberava pelo silêncio tenso da noite. "Se alguém mexer no meu Mustang, não vai sair daqui andando", gritava ele, a voz ecoando. Trovão reagia a cada estalo, sacudindo a crina e esticando o pescoço como se quisesse romper a corrente na força do ódio. Seu corpo tremia, mas ainda mantinha um ar de imponência. Do outro lado da cerca, o ajudante do estábulo, escondido, fazia sinal para Mateus avançar. Precisariam aguardar o distraidor assobiar, indicando que chamara a atenção de alguns vigias. O apito baixo, porém, soou antes do esperado. Zé Raimundo imediatamente mandou um dos capangas ir verificar. Mais 2 homens seguiram atrás, deixando o curral um pouco menos protegido. O fazendeiro permaneceu ali, escrutinizando cada canto de sombra, suspeitando de qualquer ruído ou passo mais descuidado. Mas o tempo jogava a favor de Mateus. Quando a maioria dos guardas se dispersou atrás do suposto problema, o ajudante moveu-se silenciosamente até uma área mais escura perto do curral, onde se escondia o portão com os pinos soltos. Usando toda a cautela, empurrou a estrutura que rangeu um pouco. Mateus surgiu pela retaguarda, puxando a barra de ferro para tentar afrouxar ainda mais as dobradiças. O esforço produzia um som abafado de metal contra madeira, quase imperceptível em meio ao vento noturno. Lá dentro, Trovão farejou o movimento. Pôs-se a esticar a corda presa à cabeça, batendo as patas no chão. O barulho chamou a atenção de Zé Raimundo, que virou a lanterna naquele instante. Avistou a silhueta do cavalo debatendo-se e soltou um rosnado, avançando para ver o que acontecia. Antes de chegar perto, porém, outro grito ressoou vindo do lado oposto da propriedade. Alguma briga ou tumulto eclodira, obrigando-o a dar meia volta para ver o que se passava. Era a brecha que Mateus e o ajudante esperavam. O rapaz conseguiu remover um dos pinos restantes, fazendo o portão se soltar parcialmente. Agora, seria possível abri-lo, mesmo que não de forma muito ampla. Mateus deslizou para dentro com a barra de ferro em mãos. Avistou Trovão a poucos metros, sua respiração ofegante visível contra o ar gélido. As correntes prendiam as patas traseiras a um poste. A parte que prendia o pescoço estava trancada num cadeado rente à madeira. "Aguenta firme, campeão", sussurrou Mateus, aproximando-se com cuidado. O cavalo bufou, ainda arisco, mas sem hostilidade. O ajudante chegou em seguida e tentou encaixar a ponta de uma pequena serra na corrente, enquanto Mateus tentava desfazer o cadeado do poste. O tempo jogava contra eles. Ouvia-se uma gritaria crescente na outra extremidade do pátio, sinal de que o caos estava se formando rapidamente.
Era questão de instantes até que alguém aparecesse para ver o que acontecia ali. Com um estalo final, a corrente cedeu do cadeado do poste. Trovão reagiu, puxando com força as patas, e as ferraduras arranharam o chão. Restava apenas a corda do pescoço, mas esta se partiu quando o ajudante cravou a lâmina fina e puxou com toda a força que tinha. Num solavanco, Trovão se viu livre daquele ponto de ancoragem e avançou alguns passos para trás. O cavalo mancava, mas seu instinto de sobrevivência o impelia a continuar. Mateus abriu caminho em direção ao portão semiaberto. Chamou Trovão com um assovio curto, a mão estendida como se quisesse guiar o cavalo. Por um instante tudo pareceu fluir. O Mustang, mesmo ferido, acompanhou-o trotando com esforço. O ajudante estava pronto para segui-los, mas então ouviu um brado feroz. Lá, pegue-os! Era Zé Raimundo surgindo da escuridão, chicote na mão, os olhos ardendo de raiva. 2 ou 3 capangas vinham em seu encalço, dispostos a agarrar qualquer um que tentasse a fuga. Trovão relinchou, projetando o corpo para frente, ultrapassando o portão estreito que Mateus segurava aberto. O barro escorreu sob suas patas, quase o fazendo derrapar, mas o cavalo manteve o equilíbrio. Mateus, ao ver Zé Raimundo correr em sua direção, parou por um segundo, o coração na boca. Se não se apressasse, seria capturado ali mesmo. O ajudante, nervoso, puxou seu braço, gritando para que continuasse. Era hora de se arriscar tudo. Trovão sentiu o ar fresco da noite além do curral e, por um curto instante, vislumbrou a possibilidade de escapar. Com dificuldade, atravessou boa parte da passagem. Seu corpo estava sujo de sangue e lama, mas ainda havia vigor em seus músculos. Uma chama quase inextinguível o mantinha em pé. E então aconteceu. No exato momento em que o Mustang passava pela abertura, um estalo violento ressoou. Zé Raimundo erguera o chicote e o fez estalar nas costas de Trovão, que empinou as patas dianteiras, debatendo-se em dor e pânico. O cavalo congelou no meio do portão aberto, dividido entre a liberdade e o medo. Seus olhos refletiam a fúria de um animal encurralado, mas também o pavor de mais sofrimento. Mateus, a poucos passos de distância, soltou um grito que ecoou pela escuridão, como um chamado desesperado que rompia o silêncio preso nos corações de todos que assistiam à cena. Trovão está a meio caminho do portão aberto do curral quando Zé Raimundo estala o chicote. O Mustang se detém, com o medo e a fúria travando batalha dentro dele. Um único grito de Mateus rompe o silêncio tenso, preparando o palco para um confronto explosivo. Trovão recuou por um instante, sentindo o ardor latejante do golpe de chicote. A lama molhava seus cascos, e o portão semiaberto do curral representava tanto a esperança de liberdade quanto o risco de uma retaliação ainda mais brutal. Mateus, alguns passos adiante, lutava para manter o equilíbrio no chão escorregadio. Gritava para o cavalo avançar, ignorando a dor pulsante nos próprios braços e pernas, marcas das lutas anteriores. Zé Raimundo se aproximava com o rosto transtornado. Carregava a expressão de alguém que não mede consequências para defender o que considera seu. Atrás dele, surgiam capangas ofegantes, igualmente tensos. Sabiam que o fazendeiro não admitiria fracasso. O ambiente parecia carregado, o ar denso, a poeira grudada no barro, as respirações ofegantes de todos os envolvidos. Os peões que tinham ajudado Mateus olhavam a cena com apreensão. Alguns seguravam pedaços de pau ou cordas, sem muita certeza de que lado deviam ficar. O ajudante do estábulo, pálido, levantou um braço como se quisesse dizer algo, mas as palavras lhe faltaram. Ele via Trovão empacado, relinchando de dor e confusão. O cavalo havia sofrido muito, e agora estava num impasse que poderia definir tudo. Ou reagia e conquistava a saída, ou sucumbia à pressão do chicote. Volta pro curral, berrava Zé Raimundo, erguendo o braço mais uma vez. Esse cavalo é meu. Mateus, sujo de lama, ergueu a mão espalmada, tentando se aproximar de Trovão sem espantá-lo. Vem, garoto, vamos sair daqui, sussurrou, a voz falhando. Só mais um passo.
Trovão sacudiu a crina, arfando forte, olhando ora para Zé Raimundo, ora para a passagem. Seu corpo tremia, mas um brilho firme repousava em seus olhos. O Mustang puxou o ar, apoiou as patas dianteiras no chão fofo de lama e avançou, abrindo mais o portão com o flanco. Nesse exato momento, Zé Raimundo girou o chicote novamente, mirando o dorso do cavalo, num golpe destinado a obrigá-lo a recuar. A cena pareceu se desdobrar em câmera lenta, o couro do chicote cortando o ar, o relâmpago nos olhos de Trovão, o grito de Mateus. O cavalo reagiu instintivamente, erguendo as patas dianteiras e golpeando o vazio. O chicote estalou a poucos centímetros, não o bastante para atingi-lo em cheio, mas suficiente para que Trovão sentisse o vento do impacto roçar seu flanco. Num surto de dor e fúria acumulada, Trovão relinchou com intensidade. Esse brado ecoou pelos ouvidos dos homens que observavam, como se algo no coração selvagem do cavalo despertasse de vez. Ele se lançou para a frente com um impulso surpreendente, forçando as articulações que ainda doíam. Quebrou de vez o espaço que restava para o portão se abrir, arrastando parte da cerca. Zé Raimundo se atirou de lado para não ser atropelado. Os capangas, espantados, tentaram agir, mas poucos tiveram coragem de se pôr na linha de frente. Mateus, por sua vez, aproveitou a brecha para pular a poça de lama que o separava do cavalo e gritar ao ajudante do estábulo: "Corre! Agora!" O rapaz largou a estaca de madeira que segurava e também avançou, decidido a não ficar para trás. 2 peões, que haviam se unido secretamente ao plano, criaram um tumulto no outro lado do pátio, jogando barris vazios ao chão, gerando um estrondo que desviou a atenção dos mais indecisos. Esse ato simples bastou para confundir ainda mais o cenário. Trovão tropeçou levemente, pois a pata traseira escorregou na lama misturada a estilhaços de madeira. Mesmo assim, se manteve de pé e, com um segundo coice, afastou os restos da cerca que o prendiam. Mateus se colocou ao lado, sem tocar o cavalo, apenas correndo ao seu ritmo. O Mustang seguiu, ainda trôpego, mas movido pela ânsia de escapar daquela tortura. "Não deixem eles saírem!" A voz de Zé Raimundo soou trêmula, mas ainda carregada de ódio. 2 capangas tentaram agarrar Mateus, mas o ajudante do estábulo o surpreendeu, empurrando-os contra a cerca e fugindo por baixo do braço de um deles. O barulho de ferraduras ecoava conforme Trovão chutava o solo encharcado, correndo o mais rápido que suas pernas feridas permitiam. Ainda estavam dentro do terreno da fazenda, mas a cerca principal que delimitava a área não estava longe. Mateus pressentiu que Zé Raimundo não desistiria facilmente. Ainda havia a chance de o fazendeiro apelar para a arma, como já tentara em outra ocasião. Viu, de fato, um clarão de metal na mão de um capanga que sacava o revólver enquanto corria. Sem alternativa, Mateus berrou para o ajudante: "Derruba aquele homem, ele está armado." O rapaz obedeceu sem pensar 2 vezes, lançando-se contra o sujeito que erguia o revólver. O disparo saiu em falso, zunindo por cima da cabeça de Trovão. A detonação seca assustou o cavalo, que trocou de direção num solavanco brusco. Escorregou outra vez, quase colidindo com uma pilha de lenha. Mateus se jogou na lama para não ser atingido. Por milagre, Trovão corrigiu o passo e seguiu adiante, relinchando em pânico. A essa altura, mais peões estavam divididos. Alguns tentavam ajudar Zé Raimundo, outros apenas observavam, sem ânimo de intervir, e um punhado apoiava o resgate, criando obstáculos para atrasar os capangas. No meio de tanta confusão, Zé Raimundo arremessou o chicote ao chão, tomado por pura fúria. "Eu mesmo vou atrás desse maldito." Com os dentes trincados, correu atrás de Trovão, mas notava que o cavalo ganhava terreno rumo à cerca principal, impulsionado pelo desespero e pela vontade de sobreviver. Mateus cambaleava um pouco mais atrás, sem perder o rastro do animal. O ajudante do estábulo conseguiu se libertar de um capanga mais forte, levando um soco que quase o fez perder os sentidos, mas continuou, tropeçando pelos barrancos. A cerca principal surgia adiante, alta e reforçada, mas com um portão que dava acesso aos pastos externos.
Era a última barreira. Alguns cabos de arame farpado estavam soltos das estacas, resultado do desgaste e do mau tempo, mas ainda havia um cadeado ali. Trovão se aproximou, respirando engolfadas, estremecendo cada vez que a pata dolorida tocava o chão. Virou para ver se Mateus estava por perto. Havia sim o homem, ensopado, com lama até os joelhos, balançando a cabeça em sinal de que continuaria tentando. Quando alcançaram o portão, perceberam que seria preciso arrebentar o cadeado, ou ao menos empurrar as trancas. Mateus tateou o bolso, lembrando que trouxera o alicate na noite anterior. As mãos trêmulas agarraram a pequena ferramenta, mas a ferrugem no ferro e a pressa não ajudavam. Precisava de alguns segundos preciosos para romper o metal. Nesse exato instante, Zé Raimundo apareceu novamente, aos berros, apontando para eles, o rosto contorcido de ódio. Tinha a posse de uma arma também. Fora arrancada de um de seus capangas minutos atrás. Sem hesitar, ergueu a pistola. Trovão sentiu o cheiro de pólvora em meio ao relincho sufocado de medo, como se pressentisse a ameaça. Mateus uniu toda a força que tinha e conseguiu cortar o último pedaço de arame que mantinha o portão preso. Ao ver a arma levantada, jogou o corpo contra as tábuas, empurrando o portão para abrir o máximo que pudesse. Trovão, mesmo manco, investiu na brecha. Zé Raimundo atirou, mas a bala passou rente ao animal, produzindo um silvo assustador. O projétil rasgou o ar e se perdeu na noite. "Não!" gritou Zé Raimundo, soltando um disparo de frustração contra o chão, que ergueu fagulhas na lama. Sem perder o ímpeto, Trovão aproveitou o espaço aberto e saltou. Atravessou o portão com o corpo inteiro, sentindo o vento frio bater nas feridas. Mateus correu logo atrás, atolando as botas, mas não largando o metal retorcido do cadeado. O ajudante, cambaleando, chegou em seguida. Um lampejo de terror passou pelos olhos do rapaz, pois Zé Raimundo tinha a arma em mãos. Felizmente, alguém puxou o fazendeiro por trás, impedindo-o de fazer outro disparo. Gritos e xingamentos se misturavam no ar. Trovão correu pelos primeiros metros do campo aberto, escorregando uma ou duas vezes, mas sem parar. Mateus, com o fôlego quase esgotado, esforçava-se para acompanhá-lo. Sabia que, se não se mantivesse perto, o cavalo poderia se perder naquela escuridão ou cair exausto longe dali, sem chance de ajuda. Precisava conduzi-lo a um lugar seguro. Raios silenciosos cortavam o céu distante, iluminando por instantes o caminho irregular, cheio de pedras e arbustos. Atrás, lampejos de lanternas indicavam que alguns capangas ainda tentavam segui-los, mas a maioria ficava para trás, contendo um Zé Raimundo que urrava de raiva. Toda a fazenda parecia estremecer com os berros do fazendeiro, inconformado com o fracasso de seus planos. Trovão, por sua vez, avançava com o que restava de energia. Sua respiração desenhava nuvens brancas na escuridão, e o sangue pulsava forte em suas veias. Sentia dor nas feridas abertas, mas algo maior o impelia. Mateus, ao lado, tropeçava nos próprios passos, buscando não perder a direção. O ajudante, por alguns momentos, temeu que fosse impossível continuar, mas a visão de Trovão livre o motivava a resistir. Ao longe, o terreno descia levemente até uma área mais escura, quase um vale, rodeado de árvores retorcidas. Era para lá que Mateus planejava seguir, acreditando que a vegetação mais densa ofereceria refúgio. O cavalo também pareceu intuir, pois galopou nessa direção, espirrando lama para todos os lados. Um capanga chegou a apontar uma tocha, mas a chuva fina que começava a cair o atrapalhou, e a luz tremeu, revelando apenas vultos imprecisos. Trovão não hesitou. Ao avistar a última cerca do pasto, feita de troncos baixos e arame ralo, saltou com todo o vigor que conseguiu reunir. O corpo do cavalo balançou no ar, silhueta contra a fraca claridade da lua, antes de cair em segurança no outro lado. Mateus pulou logo em seguida, caindo de joelhos, mas se ergueu depressa. O ajudante fez o mesmo, com uma expressão de alívio misturado a espanto por estarem realmente conseguindo escapar. Gritos distantes ecoavam. "Voltem aqui, traidores!" As vozes se perdiam na escuridão cada vez mais profunda.
o vento soprou com mais força, abafando os chamados de ódio. Trovão, finalmente, conseguira deixar para trás o recinto de tortura. No último lampejo que Mateus teve do local, viu Zé Raimundo escorado na cerca, coberto de lama, gritando ordens para os homens perseguirem o cavalo, mas poucos pareciam dispostos a obedecer. A rebelião silenciosa, enfim, ganhava forma. Alguns peões chegavam a jogar as ferramentas no chão, cruzar os braços, ou até apontar ao fazendeiro que a culpa era dele por tanta brutalidade. Ainda exausto, Trovão prosseguiu, seguindo para as sombras do vale, com Mateus e o ajudante logo atrás, torcendo para que cada passo o levasse a um lugar seguro. As gotas de chuva se intensificavam, limpando parte do sangue e da lama que cobriam o cavalo, quase como um batismo de liberdade. Enquanto os sons de confronto e insultos ficavam para trás, o trio atravessou a escuridão, sem saber ao certo onde parariam. Mas havia uma certeza compartilhada. Trovão, enfim, respirava sem as correntes lhe prendendo o pescoço, e a fazenda de Zé Raimundo agora pertencia ao passado. Em meio ao tumulto e à tempestade, Trovão salta sobre a última barreira. Livre, enfim, desaparece na escuridão, com Mateus e o jovem ajudante logo atrás, incertos sobre o que os aguarda. A madrugada se estendia como um manto escuro, pontilhado pelas últimas estrelas que resistiam ao brilho do amanhecer. Mateus corria ao lado de Trovão, sentindo a lama escorregar sob suas botas, o vento cortante no rosto e a pulsação acelerada do cavalo. O jovem ajudante também seguia próximo, ofegante e coberto de arranhões. Atrás deles, a fazenda de Zé Raimundo ficava para trás, envolta por gritos e murmúrios de revolta que ainda ecoavam ao longe. Cada respiração lembrava os momentos anteriores, cheios de tensão, em que quase perderam tudo para o ódio do fazendeiro. Atravessaram uma curva do terreno e se depararam com uma área de vegetação mais densa, onde as árvores formavam sombras trêmulas no chão. Trovão diminuiu o ritmo, mancava nitidamente, pois suas patas haviam sido castigadas pelo esforço da fuga e pelos antigos ferimentos. Ainda assim, mantinha a cabeça erguida, as narinas dilatadas sorvendo o ar úmido como se quisesse confirmar a cada instante que enfim estava fora das correntes. Mateus e o ajudante se entreolharam, o peito ardendo de cansaço, mas com os olhos carregados de uma emoção que misturava alívio e preocupação. Avançaram mais um pouco, até chegarem a uma clareira natural, quase um refúgio improvisado pelas árvores. Ali, o solo era menos lamacento, coberto por folhas caídas. Mateus passou a mão pelo pescoço de Trovão, sentindo a vibração do animal ainda trêmulo. O cavalo reagiu com um movimento sutil, como se reconhecesse a gentileza daquele homem que tanto lutou para salvá-lo. O ajudante ajoelhou no chão, tentando recuperar o fôlego, sem saber muito bem o que fazer a seguir. Estavam exaustos, mas a noite ainda guardava incertezas. Será que os capangas desistiriam da perseguição? E se Zé Raimundo enviasse mais homens pela região? Precisamos cuidar desses machucados, disse Mateus, a voz rouca de preocupação. Trovão não vai aguentar muito se continuar sangrando assim. O rapaz concordou, lançando um olhar ao cavalo. As patas traseiras tinham marcas profundas de ferimentos mal curados e a lateral do corpo exibia arranhões recentes, cortes que ainda pingavam sangue. Mesmo com toda a dor, Trovão olhava ao redor, atento. A qualquer ruído diferente, seu corpo enrijecia, pronto para reagir. Era como se não conseguisse acreditar que enfim estava livre. Ainda esperava um golpe traiçoeiro, outra chicotada, ou mais uma corda tentando imobilizá-lo. Com cuidado, Mateus retirou de um pequeno bornal alguns panos limpos e um cantil de água. Precisavam limpar o sangue e a lama, ao menos para prevenir infecções graves. Enquanto ele fazia a limpeza das feridas, o ajudante tentava encontrar lenha seca para acender uma fogueira discreta. Apesar do receio de atrair atenção, sabiam que o frio da madrugada poderia agravar os ferimentos de Trovão e também deixá-los doentes. Sem fogo e sem calor,
não sobreviveriam muito tempo, pois as roupas estavam encharcadas de suor e lama. A fogueira se acendeu com dificuldade, gerando uma chama modesta, mas o suficiente para trazer alguma claridade. Através do clarão bruxuleante, Mateus enxergava melhor as lesões no corpo do Mustang. Passou um pano úmido em cada área machucada, tentava estancar o sangue e sussurrava palavras tranquilizadoras, mesmo sem saber se Trovão compreendia. O cavalo estremecia a cada toque, mas aceitava o cuidado, imerso num silêncio que falava de dor e superação. Quando a claridade do dia começava a surgir no horizonte, notaram que precisariam se movimentar antes que o sol alto denunciasse seu paradeiro. Havia rumores de que Zé Raimundo não era homem de desistir fácil. Se resolvesse contratar pistoleiros ou subornar autoridades, a situação ficaria ainda mais perigosa. O ajudante, temendo complicar a vida de Mateus, perguntou se deveriam se separar, mas o domador balançou a cabeça. Precisavam um do outro para proteger Trovão, e também para buscar ajuda caso fosse necessário. Aquele cavalo, afinal, exigia atenção constante até se recuperar minimamente. Com passos lentos, guiaram Trovão por um caminho pouco usado, contornando um riacho raso que serpenteava entre as árvores. A água corria límpida, um alívio para quem passara dias bebendo apenas líquido sujo no curral. Trovão abaixou o focinho e tomou goles demorados, respirando fundo em seguida, quase como se redescobrisse o sabor da liberdade na garganta. Mateus sorriu, surpreso por ver quanta força ainda havia naquele corpo tão machucado. "Bom garoto", murmurou ele, sentindo uma ponta de esperança. "Você é forte. Vai sair dessa." Conforme avançavam, a paisagem se abria, revelando campos mais amplos. A chuva da noite anterior deixara poças de água espelhadas aqui e ali, refletindo os primeiros raios de sol. Sentiam nos ossos que precisavam continuar em frente, longe dos domínios de Zé Raimundo, até encontrarem alguma chácara amiga ou um povoado que não estivesse submisso ao fazendeiro. Pelo caminho, algumas aves levantavam voo quando o trio se aproximava, dando àquela caminhada um tom de refúgio na natureza. Durante o trajeto, se depararam com uma pequena casa abandonada, próxima a uma árvore retorcida que se erguia imponente contra o céu claro. Parecia ter sido usada há muito tempo, talvez por algum vaqueiro ou agricultor que deixou a região. Mateus e o ajudante checaram rapidamente se havia sinais de outras pessoas, mas tudo indicava que estava vazia. Embora velha, com o telhado parcialmente danificado, poderia servir como abrigo provisório. Havia até um pequeno curral ao lado, também desgastado pelo tempo, mas que oferecia cerca suficiente para manter Trovão seguro e protegido de um ataque de onças ou lobos na região. "É aqui que ficamos por enquanto", disse Mateus, ajeitando uma tranca improvisada na porta dianteira. "É longe o bastante de Zé Raimundo, e ele não vai imaginar que paramos tão perto, mesmo escondidos." O ajudante explorou o interior, descobrindo um fogão a lenha velho e um par de engradados que poderiam servir de banquinhos. O chão estava cheio de folhas secas, que foram varridas para fora, permitindo arrumar um espaço limpo para estender uma manta. Trovão, do lado de fora, ainda estava inquieto, mas a possibilidade de descansar sem ver as muralhas e correntes do curral parecia acalmá-lo. Aquele cheiro de liberdade misturado à vegetação silvestre dava-lhe algum conforto. Com o passar dos dias, mantiveram-se refugiados ali, enquanto Trovão se recuperava gradualmente. O ajudante trazia ervas e plantas que conhecia, fazendo compressas nas feridas do cavalo. Mateus ajudava a acender fogo e ia até o riacho buscar água limpa. Usando restos de madeira e pregos enferrujados, reforçaram parte da cerca do pequeno curral improvisado, permitindo a Trovão algum espaço para caminhar sem fugir e sem se machucar nos troncos soltos. A cada aurora, o cavalo parecia recobrar um pouco da dignidade perdida. O sangue seco já não manchava tanto seu pelo. As cicatrizes permaneciam evidentes, mas havia um brilho vivo em seus olhos, como se cada passo fosse a celebração de um espírito que se recusava a se curvar. Mateus, por sua vez, sentia a própria determinação crescer. Afinal,
sobrevivera ao confronto com Zé Raimundo, havia rompido cercas, correntes e desafetos. Estava decidido a levar Trovão a um lugar seguro onde nunca mais sofresse agressões. Entretanto, no fundo da mente de todos, persistia a dúvida. E se Zé Raimundo resolvesse rastrear cada canto da região? E se contratasse bandidos para cobrar vingança? As histórias sobre o fazendeiro se multiplicavam em sussurros, dando conta de que ele não hesitava em usar violência ou subornos para proteger seus interesses. Talvez fosse apenas uma questão de tempo até que alguém aparecesse com perguntas e ameaças. Foi numa manhã de sol mais ameno que a primeira resposta surgiu. Um vaqueiro idoso, conhecido de Mateus, apareceu nas redondezas, conduzindo umas poucas cabeças de gado. Ao ver sinais de fumaça saindo da chaminé improvisada, resolveu se aproximar. Mateus o reconheceu, aliviado por ser alguém de confiança, e contou parte do que acontecera. O homem, horrorizado com a brutalidade de Zé Raimundo, prometeu ajudar como pudesse, seja levando provisões, seja espalhando a verdade pela região. Ele relatou ainda que após a fuga de Trovão, a fazenda se transformara num caos. Muitos peões se negavam a trabalhar, irritados com as ameaças constantes de Zé Raimundo, enquanto outros abandonavam o lugar. A notícia dos maus tratos ao cavalo e das apostas ilegais começara a se espalhar, provocando repúdio. Alguns moradores e pequenos criadores de gado planejavam denunciar o fazendeiro às autoridades, embora ninguém soubesse se surtiria efeito imediato. Ainda assim, o homem acreditava que as evidências e testemunhos eram fortes o bastante para enfraquecer a influência de Zé Raimundo. Mateus e o ajudante trocaram um olhar de esperança. Talvez ali estivesse a chance de desmascarar o fazendeiro e garantir que Trovão jamais fosse perseguido. O cavalo, que escutava as vozes humanas com a cabeça erguida, coçava a pata dianteira na terra, aliviado por sentir uma energia mais positiva ao seu redor. Nos dias seguintes, enquanto Trovão recuperava os movimentos sem mancar tanto, o velho vaqueiro trouxe novas notícias. Zé Raimundo estava de cama, se recuperando de ferimentos e da humilhação pública. A fazenda havia sido praticamente abandonada. Muitos bois e cavalos foram resgatados por gente da vizinhança, que não suportava mais ver tamanho descaso. Corria o boato de que as autoridades locais finalmente se mexeriam, pressionadas pela repercussão e pelos protestos. Quando Trovão reuniu forças suficientes para um galope curto, Mateus o levou até uma pequena colina próxima à casa. Era um local alto de onde se avistavam campos verdes e, ao longe, as serras que contornavam a região. Parou ao lado do cavalo, apoiando-se numa velha cerca de arame. O ajudante ficou alguns passos atrás, ainda meio sem jeito. Nenhum dos dois homens disse nada por um longo tempo, contemplando o horizonte. Trovão bufou, sacudindo as crinas. Parecia que, finalmente, respirava sem o peso do medo. O sol batia contra seu pelo, revelando cicatrizes, mas também uma imponência natural que sobrevivera a todos os tormentos. Mateus passou a mão pelo lombo do animal, recordando mentalmente tudo o que enfrentaram. A tirania de Zé Raimundo, as falhas tentativas de resgate, as chicotadas que deixaram marcas profundas. Agora cada tábua quebrada, cada corrente arrebentada, significava uma conquista que ninguém poderia tirar deles. O ajudante, até então mais calado, tomou coragem para falar. "O que será dele agora, Mateus? Vamos mantê-lo por aqui?" O domador suspirou. "Não sei ao certo, mas acho que posso levá-lo para um lugar seguro, onde ele jamais conheça de novo a crueldade que viveu." Pensaram na possibilidade de irem ainda mais longe, para uma reserva ou santuário, onde cavalos maltratados fossem acolhidos. Não havia certeza de nada, apenas a convicção de que Trovão não devia voltar àquele inferno. Talvez fosse criado ali mesmo, naquela casinha abandonada, até que se firmassem as investigações contra Zé Raimundo e os conluios criminosos que o sustentavam. O futuro era incerto, mas a liberdade era real. Em uma tarde especialmente bonita, o céu de um azul radiante,
Mateus encorajou Trovão a dar uma corrida mais livre, descendo a encosta suave do terreno. O cavalo, ainda com algumas bandagens nas patas, se moveu lentamente a princípio, mas ao sentir o vento bater em seu rosto e ao perceber que não havia correntes ou vozes de comando ameaçadoras, acelerou o galope. A crina balançou, as ferraduras bateram no chão, espalhando torrões de terra. Parecia uma celebração, uma forma de provar que nenhuma cerca prendia mais aquele espírito rebelde. O ajudante e Mateus se entreolharam, rindo de um jeito que exprimia alívio e alegria genuína. O Mustang completava um semicírculo, relinchando alto, cheio de vigor. Talvez ficasse ali conosco, pensou Mateus. Talvez encontrasse um rebanho de outros cavalos em breve. O importante é que agora pertencia apenas a si mesmo, livre das amarras de um passado doloroso. Já no cair da noite, quando o céu se pintava de laranja e rosa, Trovão retornou vagarosamente, parando perto de Mateus e do rapaz. Recebeu um afago no focinho e pareceu aceitar o gesto com tranquilidade, sem tensão ou medo. Era como se enfim compreendesse que estava rodeado de pessoas que o amavam e respeitavam, algo que jamais sentira na fazenda onde conhecera tanta crueldade. Entre as árvores, um sopro de vento atravessou o vale, fazendo as folhas dançarem. Um trovão distante ribombou no horizonte, prenúncio de uma possível nova chuva. Trovão ergueu as orelhas, atento. Mateus sorriu de leve, lembrando-se de como tudo começara. Um cavalo com nome de Tempestade, submetido a chicotadas diárias, mas incapaz de ter seu espírito quebrado. Comoveu-se ao pensar em quantos cavalos ainda sofriam, mas ao mesmo tempo sentiu a esperança renascer. Haveria batalhas futuras, talvez contra esquemas maiores que Zé Raimundo. Porém, naquele instante, Trovão resumia toda a vitória que importava. Havia superado as piores adversidades, mantivera acesa a chama da liberdade. O garoto que uma vez lhe dera água escondido, agora sorria abertamente ao seu lado. Mateus, lembrando-se de tudo que fizera para tirá-lo do sofrimento, tocou o lombo do Mustang mais uma vez. O cavalo relinchou suave, levantando poeira do solo ao dar um passo, como se quisesse mostrar que seguia em frente, sem olhar para trás. Deixava na memória as amarras e o chicote, trocando-as pela brisa noturna de um sertão que, apesar de duro, também sabia abrigar segredos de cura e resistência. No firmamento, as estrelas começavam a surgir. O trovão distante, mais uma vez, soou como um convite à reflexão. Foi então que Mateus, fitando o céu pontilhado de estrelas, pronunciou a frase que marcava o final de toda aquela jornada. Alguns homens pensam que podem quebrar a liberdade com um chicote, mas quando o trovão ecoa no sertão, é a lembrança de que nem toda cerca consegue prender o espírito de um verdadeiro Mustang.